Em um determinado país, com a força de um único herói, o Lorde Demônio foi derrotado. Aproveitando a oportunidade, o exército humano capturou o castelo do Lorde Demônio, e a partir de então, os humanos não precisaram mais temer o Lorde Demônio. No entanto, para evitar que os humanos avançassem, a raça dos demônios organizou uma grande assembleia para encontrar um candidato para o cargo vago de Lorde Demônio. Um dos 4 reis celestiais, Burmi, assumiu a responsabilidade por essa assembleia, com An como vice-encarregado. Após a recente rodada preliminar, havia muitos candidatos que pareciam especiais e prometiam ser ainda mais fortes do que o ex-Lorde Demônio derrotado. An coletou imagens da recente rodada preliminar, e o personagem notável era Elk, que era um herói humano. Ao ouvir isso, Vermeer entrou visivelmente em pânico, perguntando-se por que um humano poderia competir. Devido à regra de não discriminação e ao fato de Elk ter declarado que odiava a humanidade e queria exterminá-la, ele foi autorizado a participar. No entanto, Vermeer acreditava que isso era uma encenação e temia que, se não fizessem algo, todos estariam em perigo. An não estava preocupado porque Elk havia assinado um contrato que impedia os participantes de prejudicar qualquer pessoa fora da competição e vice-versa. Vermeer estava preocupado que Elk quisesse usar o contrato para prejudicar todos os possíveis candidatos a Lorde Demônio, mas Elk lutou de forma justa e respeitou seus oponentes. Vermeer ainda acreditava que ninguém aceitaria um humano como Lorde Demônio, mas todos que assistiram à competição o reconheceram. Vermeer achava que todos eles eram muito ignorantes. Ao perder para os humanos várias vezes, ela ficou tão furiosa que explodiu o castelo. Agora ela não tinha como eliminar Elk porque ele havia alcançado nível 99. Enquanto os 4 reis celestiais, como ela, não tinham sequer ultrapassado nível 80, ela estava perdida, incapaz de pensar em uma solução. Então An sugeriu forçar Eka a jogar um jogo de construção de torres de cartas, mas trapaceando ao lhe dar cartas escorregadias. Vermeer não tinha certeza de que esse método funcionaria, então An prometeu encontrar qualquer maneira possível. No dia seguinte, a equipe subordinada de Vermeer do Departamento de Inteligência foi reunir informações sobre o herói Elk. Enquanto isso, Vermeer foi assistir à competição de construção de torres de cartas, conforme discutido anteriormente. Essa competição tinha apenas 10 vagas para avançar, portanto, aqueles que não tinham talento nessa área estavam sem sorte. Elk se esforçou e não conseguiu construir nada, então Vermeer achou que ele certamente perderia. No entanto, depois de um tempo, Elk bateu as mãos uma vez e produziu uma forte rajada de vento, derrubando as torres dos outros e construindo rapidamente a sua própria. Todos pensaram que Elk havia violado as regras ao obstruir os outros. Mas antes que Vermeer pudesse anunciar isso, um jovem chamado Kim se levantou e argumentou que a competição não era apenas para construir torres de cartas, mas também para defender a própria torre. A interpretação desse jovem era tão elaborada que nem mesmo Vermeer havia pensado nisso. Todos acharam convincente e tiveram suas mentes abertas, mas uma garota chamada Uga percebeu a mentira de Kim. Assim, de um concurso de empilhamento de cartas, todos decidiram transformá-lo em uma luta para destruir as torres de cartas uns dos outros. Vermeer achava que Elk havia feito isso intencionalmente para que os participantes lutassem entre si, mas An a aconselhou a não interpretar demais. Enquanto isso, Ista entrou em contato com sua irmã Ista por telepatia e a informou que havia encontrado algumas informações sobre Elk. De volta à competição, Vermeer organizou mais tarde outras competições, como xadrez, que Elk venceu, e escultura, que Elk também venceu. Para o próximo concurso de culinária, ela decidiu ser a própria juíza para criticar o prato de Elk, mas Elk preparou um sorvete extremamente grande e saboroso que ela não conseguiu criticar. Elk realmente declarou que a corrida de demônios era muito interessante. Vermeer saiu frustrada e viu posteres de vários candidatos que ela percebeu que não tinham aparecido. Ela foi informada de que todos esses candidatos haviam sido derrotados por Elk. À noite, quando Vermeer estava tentando encontrar uma maneira de eliminar a ameaça chamada Elk, Ista apareceu de repente para relatar as informações que havia encontrado. Elk era um desastre para a humanidade. Ele havia matado seu próprio irmão mais novo e também era o herói que havia derrotado o antigo Lorde Demônio. Vermeer ficou chocado, imaginando se Elk não seria um herói. Na verdade, essa era produziu 2 heróis, e Elk agora estava mostrando ao jovem Kim uma foto de seu irmão mais novo. Elk ainda pensava em seu irmão, enquanto Vermeer logo depois soube que uma equipe havia percorrido 3 cidades e não encontrou uma única pessoa. Ao mesmo tempo, An também correu para informar que o castelo de outro Lorde Demônio havia caído. Ela não sabia como os humanos conseguiram derrotá-lo, mas informou que os atacantes eram um batalhão alado. Graças ao sacrifício do comandante para permitir que os soldados e os civis demônios escapassem, todos conseguiram sobreviver. Vermeer sabia que esse castelo logo seria alvo, então se preparou às pressas. Logo depois disso, houve uma competição de corrida de cavalos. An havia preparado para Elk um cavalo que parecia muito deprimido. Quando todos os participantes entraram no campo, o cavalo de Elk parecia mais um gato.
Vermeer estava preocupado que o público percebesse que eles estavam obviamente fazendo truques, mas todos pensaram que era porque Elk era tão grande que o cavalo parecia menor em comparação, fazendo Vermeer se perguntar se a inteligência do público ainda poderia ser salva. Mas logo depois, a corrida começou. Todos os outros correram na frente, enquanto Elk e o gato permaneceram parados. Todos achavam que Elk estava fora de perigo. Quem achava que Elk era azarado por ter tirado um cavalo tão ruim, enquanto Uga sabia que essa era a manobra dos organizadores. Verme sabia que Elk estava perdido, então foi com observar os principais participantes. Elk então ouviu o gato assustado com a largada, mas agora que ele havia se acalmado, ele o encorajou a superar os outros participantes. Enquanto isso, Uga e Ken estavam na liderança e competindo um com o outro. An prometeu que ambos seriam os mais adequados para a posição de Lorde Demônio. Mas isso não era tudo, pois Elk havia corrido para cá com o gato. Isso não violava as regras, então Verme disse a An para montar mais armadilhas. No entanto, todos os obstáculos foram esmagados por Elk. Apenas a ponte suspensa parecia promissora, então An pediu que as pessoas despejassem óleo e colocassem explosivos. Mas a equipe incompetente escorregou no óleo e explodiu a ponte. An ainda achava que, sem a ponte, Elk não poderia atravessar, mas ele abraçou o gato e pulou, correndo em frente. Ele estava prestes a ultrapassar Ken e Uga. Ele logo passou pelos dois, então Ken decidiu pular e correr descalço como ele. Ele rapidamente alcançou Elk e terminou um pouco atrás dele. Ken achou que tinha corrido muito rápido, mas Elk disse que se Ken tivesse corrido seriamente daquele jeito desde o início, ele já teria perdido. Elk então se tornou mais amigável com Ken, enquanto Vermeer não poderia estar mais frustrada. Mas antes que ela pudesse explodir, Steve veio informar que a inteligência deles havia trazido notícias. A situação no castelo do Lorde Demônio da Concórdia era que só restavam mais de 100 soldados alados e um que parecia ser o comandante deles. Além disso, eles quase não fizeram nenhum outro movimento. Um dos 4 reis celestiais, Azura, havia chegado. Ele estava ferido, mas mesmo assim veio dar uma estratégia a Vermeer. Era sobre a competição final que estava por vir. Ele queria definir a tarefa de recapturar o castelo do Lorde Demônio. Quem eliminasse o maior número de inimigos e fizesse a maior contribuição se tornaria o Lorde Demônio. O objetivo era lidar com aqueles soldados alados e ver se Elk pretendia ajudar a raça dos demônios ou não. Se Elk estivesse preocupado com a possibilidade de se voltar contra os outros participantes, ele tinha um anel de aliança que impedia que os participantes atacassem uns aos outros. Mas, para ter certeza, Vermeer decidiu ir junto para supervisionar pessoalmente. Se Elk tivesse a intenção de traí-los, ela arriscaria sua vida para impedi-lo. Azura não queria que Vermeer assumisse essa responsabilidade, mas ela havia decidido, e também porque Azura estava gravemente ferida e precisava descansar. No dia do evento, Vermeer notou que todos os 4 finalistas pareciam animados com a batalha, exceto Ken. Ele parecia um pouco preocupado, mas se animou quando soube que um supervisor iria ajudar. Vermeer se revelou, mas com um nome falso. Alk e Uga acharam familiar e se lembraram de que ela era a juíza da rodada anterior de culinária. Esther agora estava respirando o ar fresco do mundo humano e frustrada com o ar tóxico do mundo dos demônios. Ela decidiu concluir a investigação logo para ajudar a melhorar o mundo dos demônios. Enquanto isso, o grupo de Vermeer ainda estava a caminho do castelo. No caminho, eles tiveram que enfrentar monstros nascidos de toxinas. Uga teve a chance de alongar os músculos, mas os números ainda eram muito grandes. Então, o tio concorrente que apareceu disse que reuniria os monstros para eliminá-los de uma vez. O tio só precisava comer feijões para criar uma barreira. Mas, depois de comer os feijões, levaria 30 minutos para completar a barreira, então Vermeer ficou tão furiosa que explodiu e acabou com todos eles de uma vez. Uji então percebeu quem ela era. Quando chegaram à base de repouso, Elk ficou perambulando antes de cozinhar, enquanto Uji informou a Ken que o supervisor que os acompanhava era, na verdade, um dos 4 reis celestiais. No entanto, Uji sabia que o objetivo de Vermeer ao vir com eles era monitorar Elk. Ken não acreditou muito nisso e até achou que Elk era muito bom. Vermeer ouviu e proibiu os dois de falar bobagens na frente de Elk e de considerá-la apenas como a supervisora que os acompanhava. Enquanto isso, no castelo, Azur soube que o grupo de Vermeer ainda estava progredindo bem, mas logo entraria em um túnel cheio de monstros. Stai queria enviar pessoas para apoiar Vermeer, mas Azur achou que enviar mais pessoas só atrapalharia ainda mais Vermeer. Além disso, eles não podiam descartar a possibilidade de os alados virem para cá, então ainda precisavam manter forças aqui para se defender. Apesar de dizer isso, Azur ainda estava preocupado com Vermeer. Naquele momento, todo o grupo havia entrado no túnel. Ken continuamente apresentava ajuda para os tipos de monstros que estavam lá. As constantes brincadeiras do grupo deixaram Verme e Uga bastante cansados. De repente, um monstro extremamente poderoso apareceu. Era um monstro do Novo Mundo.
atacando indiscriminadamente demônios e humanos e ficando mais forte a cada batalha. Elk então se aproximou para lutar. Ele avançou e chutou o demônio, fazendo-o cair para trás. E quando desembainhou a espada, foi quase só para se exibir, pois não precisava dela. Eles conseguiram passar, mas Verme queria ter certeza, então usou magia para queimar o cadáver do monstro antes de seguir em frente. O grupo então saiu do túnel e Verme se encontrou com um agente da inteligência. Essa pessoa abriu uma passagem secreta para o castelo para que o grupo entrasse. Verme afirmou diretamente que quem eliminasse o comandante inimigo venceria, mas não deveria se esforçar tanto a ponto de perder a vida desnecessariamente. Uga ainda almejava a primeira posição e estava extremamente cauteloso com os outros três. Todos pareciam despreocupados, mas quem saberia se estavam mais ansiosos para vencer do que ela. Quem, no entanto, queria ajudar Elka a se tornar o Lorde Demônio, enquanto Tio só queria se vingar do general que havia caído nesse castelo. Elka estava realmente despreocupado, enquanto Vermeer se lembrava de sua conversa com Azura, de que ele estava ferido assim por ter armado uma armadilha para Elk no antigo castelo do Lorde Demônio. Mas não foi porque Elk o atacou, mas porque ele caiu em sua própria armadilha e, por isso, acabou assim. Foi ele também quem apresentou Elk a esse torneio. Embora tenha caído em sua própria armadilha, se Elk tivesse lutado seriamente com ele naquele momento, provavelmente já teria subido aos céus. Agora o grupo havia realmente se infiltrado no castelo do Lorde Demônio da Concórdia. Vermeer queria que o grupo elaborasse uma estratégia, mas todos apenas a irritavam, fazendo com que ela gritasse e alertasse os soldados. Eles então se levantaram para lutar, e Hugo foi o primeiro a atacar, mirando no comandante. Todos os outros também saíram correndo, e Elk também entrou na batalha. Mas assim que Hugo foi atingido pelo comandante, ele imediatamente correu e cortou um dos braços dela. O tio também estava lutando naquele momento, mas apenas bloqueando os ataques, pois não podia contra-atacar. O comandante estava prestes a acabar com Hugo quando Elk chegou para impedi-lo. Elk o reconheceu como um conhecido. Elk o reconheceu como um conhecido e também tirou o capacete. Ele era Ed, um velho conhecido de Elk. Ele explicou que essa forma era o resultado do despertar dos humanos, mas o processo de despertar assim era muito doloroso e miserável. No entanto, em troca, os humanos ganhariam um poder semelhante ao dos heróis, e quanto maior a taxa de despertar, maior o poder. Mas a maioria daqueles que não conseguissem lidar com o poder do despertar perderia a sanidade. Logo depois disso, um bando de soldados alados também voou para ajudá-lo na missão de exterminar a raça dos demônios. Enquanto ele falava sobre como havia se tornado mais forte e erradicaria a raça dos demônios, foi subitamente cortado por Uga, perdendo uma asa. Ele não entendeu por que ela ainda tinha 2 braços, e ela explicou que sua raça tinha habilidades regenerativas, tornando-os quase imortais. Ela também notou que esse grupo ainda parecia muito fraco. Um deles tentou atacar Ferme sorrateiramente, mas foi imediatamente incinerado por ela. De fato, eles pareciam ter o poder dos heróis, mas ainda eram pateticamente fracos. Uga havia perdido um braço intencionalmente para fazer com que o comandante daqui ficasse descuidado. Ela não se apressou em tirar a vida dele, mas queria ver o que Elk faria. Uga pegou outra de suas asas e até zombou dele por ser muito fraco. Nesse momento, Vermeer percebeu que a chance de coexistir com os humanos estava quase acabando. Portanto, a única maneira de a raça dos demônios escapar da extinção era erradicar completamente os humanos. Quando Hugo estava prestes a acabar com Ed, Elk interveio, mas não por ser um inimigo, e sim por outro motivo. De repente, Ed foi executado por um dos soldados alados. Ele percebeu que Elk havia visto algo, então Elk disse a todos para irem embora, mas o castelo inteiro desmoronou de repente. O grupo de Vermeer caiu então na parte mais profunda do castelo, mas Elk não estava em lugar algum. O grupo notou uma barreira de toxinas do castelo nas proximidades, e acima, uma barreira de teletransporte criada por aqueles soldados alados. Se fosse bem-sucedida, ela traria toda a humanidade até aqui para invadir o mundo dos demônios. Mas, como parecia ter falhado, ela os sugaria e os levaria para algum lugar desconhecido. O tio careca agora mostrou sua utilidade ao criar uma barreira para impedir temporariamente que eles fossem sugados. Mas essa barreira só poderia se manter por um tempo. Vermeer decidiu sair e destruir a pedra que dava poder ao portão de teletransporte. Ela lançou um ataque que rachou temporariamente a pedra. Quando estava prestes a lançar um ataque mais forte, algo voou em sua cabeça e ela foi sugada para longe. Elk pulou e correu para agarrar Vermeer, mas ela já tinha conseguido lançar um ataque para destruir a pedra. No entanto, o portão não se fechou com rapidez suficiente, então Elk a agarrou e, como resultado, ambos foram sugados para dentro do portão. Quando acordou, Vermeer se viu teletransportada para alguma ilha e Elk não estava em lugar algum. Um dia antes de Vermeer partir, ela discutiu com Azura sobre cortar seu cabelo comprido. Azura não concordou, mas ela já havia decidido, então elas lutaram para decidir, e Azura foi declarada derrotada.
Stick não suportava cortar seu cabelo, mas Vermeer achava que, enquanto ela estivesse viva, o cabelo voltaria a crescer, então ela não se importou. Azura então acordou e correu para encontrá-la, chocada com o fato de Vermeer ter cortado seu cabelo. A notícia da situação de Vermeer chegou rapidamente ao palácio. Ista tentou manter a calma, mas Azura ficou chocada a ponto de espumar pela boca. Enquanto isso, Vermeer percebeu que à sua frente estava o mar e a sensação de respirar em um ambiente quase livre de toxinas era algo que ela não experimentava há muito tempo. Ela então foi procurar comida e tentou encontrar um caminho de volta para o castelo. Mas ela ouviu o som de um martelo, então foi verificar e viu Elk construindo uma casa. Ela não entendia por que Elk estava construindo uma casa e se perguntava se ele planejava morar aqui permanentemente. De repente, um pássaro apareceu atrás dela. Ele podia falar e fez Elk descobrir Vermeer. Ela ficou assustada, achando que Elk aproveitaria a oportunidade para tratar com ela, mas ele não fez nada. Ele explicou que estava construindo a casa para que eles não tivessem que dormir mal. Como não poderiam voltar ao palácio imediatamente, poderiam ficar temporariamente e pensar em uma maneira de voltar. Mas Verme achava que se ela mantivesse Elk nessa ilha isolada, ele não seria mais uma ameaça para a raça dos demônios. Então começou a chover em Elk e o pássaro correu para dentro de casa, mas Verme não o seguiu, então ele teve que sair correndo e carregá-la para dentro. Assim que ela entrou na casa, Elk lhe garantiu que eles poderiam usar a madeira para construir um navio para voltar. Ela concordou sem entusiasmo, mas depois percebeu que precisava mantê-lo aqui para sempre. Mas então ela reconsiderou por um momento. Por que Elk decidiu arriscar sua vida para salvá-la e acabou aqui também? Se ele realmente os visse como inimigos, poderia tê-la abandonado. Ou quando eles chegaram aqui, ele teve muitas oportunidades de assassiná-la. Aos poucos, ela começou a pensar que Elk realmente queria ajudar a raça dos demônios. Azura agora tinha se acalmado para considerar a situação. De fato, se os humanos evoluíssem completamente para heróis, a raça dos demônios estaria condenada. Portanto, a prioridade agora era salvar Vermeer. Mas Azura disse que não estava a fim de lutar quando Verme estava em perigo, então Verme era a prioridade máxima. Mas agora, onde encontrar uma equipe de busca? Azura disse que tinha um feitiço para encontrar pessoas. Ele havia desenvolvido esse feitiço durante suas aventuras, mas, para lançá-lo, precisava de uma parte da pessoa a ser encontrada e, por isso, o cabelo de Vermeer se tornou útil. Mas Azura não tinha o cabelo de Vermeer porque, quando ela o cortou, ele pediu um pouco e foi incinerado. No entanto, Ista tinha alguns, então ela os deu para serem usados. Ele então colocou o cabelo de Vermeer em uma estátua de madeira e lançou um feitiço para fazê-la se mover em um mapa. Surpreendentemente, ela saiu do mapa, deixando todos perdidos. Nesse momento, Ista recebeu notícias e entendeu o que eram as pessoas aladas que a mulher estava vendo. Apesar do perigo imediato, esta ainda tentava reunir o máximo de informações possível. Enquanto isso, Vermeer estava sentado pescando e pensando sobre as ações de Elk. Por que ele impediu Hugo de matar o comandante? E agora ele até a salvou. Será que Elk ainda a considerava valiosa para ser explorada? Nesse caso, ela temia que, se confrontasse Elk agora, a derrota seria certa e toda a esperança restante teria de ser depositada em Azura. Mas ela não confiava nem um pouco em Azura, então preferia continuar tentando conquistar Elk aqui. Perdida em seus pensamentos. O pássaro teve que lembrá-la de que um peixe estava mordendo para que ela pudesse puxá-lo. Mas, devido à inexperiência, ela deixou a linha se romper. Elk mergulhou para pegar o peixe, mas acabou abraçado a uma criatura que, segundo o pássaro, era venenosa e não comestível. Naquela noite, os dois foram para casa dormir e, na manhã seguinte, Vermeer acordou e viu que a armadilha que ela havia montado estava intacta. De repente, alguém bateu na porta e, quando ela abriu, havia um porco como Nana. Esse porco trouxe comida para ela, mas já havia comido a maior parte, então ela o deixou comer o resto e perguntou quem o havia mandado trazer a comida. Ele disse que o chefe da aldeia o havia instruído a fazer isso. Ela queria ver o vilarejo, então ele a levou até lá. Não se parecia muito com um vilarejo, apenas algumas casas próximas umas das outras, e somente moradores como esses viviam na ilha. De repente, eles ficaram com medo de estranhos como Vermeer, e o pássaro voou para informá-la de que Elk estava planejando fazer um barco. Preocupada com o fato de Elk ter encontrado um caminho de volta, ela correu para ver e o encontrou segurando um machado e emitindo um feixe de luz. Ele balançou e cortou levemente algumas árvores, mas o machado se quebrou, então ele passou a cortar árvores com as próprias mãos, como no jogo do cubo. Ele então notou Vermeer e o pássaro. Vermeer perguntou se ele sabia o caminho de volta, mas ele disse que estava apenas se preparando com antecedência. Ela então sentiu algo e saiu correndo. Mais tarde, ela descobriu uma antiga ruína no mar, e o pássaro não sabia nada sobre essas coisas. Elk havia terminado de fazer o barco, mas ele parecia mais uma jangada do que um barco. De repente, alguém que dizia ser o chefe da aldeia veio procurar Elk e Vermeer.
Os dois tiveram de segui-lo, e Elk também parecia cauteloso, o que fez Vermeer se perguntar se esse velho era muito perigoso. Eles foram então cercados por muitas pessoas vestindo roupas pretas. Mas logo depois, todos os moradores da ilha tiraram suas capas, querendo surpreender Vermeer. Todos eles deram as boas-vindas aos dois visitantes da ilha. Elk já sabia e também estava envolvido nesse plano, mas isso não surpreendeu muito Vermeer. O grupo então organizou uma festa, e o chefe da aldeia ficou feliz com o fato de os dois terem trazido uma nova brisa à ilha. Vermeer agradeceu a cama e a roupa de dormir que Elk havia emprestado para ela. Quanto à direção de volta para o continente, o chefe não sabia, pois nunca havia pesquisado maneiras de sair da ilha, mas acreditava que a bruxa saberia. No momento, a bruxa estava pesquisando na outra ilha e, como essas crianças aqui frequentemente perturbavam a bruxa, ela havia colocado uma barreira para pesquisar em paz. Em 2 dias, essa pessoa desceria da montanha para que eles pudessem perguntar sobre a direção para o continente. Vermeer então brincava com os moradores da ilha, desde jogos divertidos até a pesca. Com o tempo, Vermeer passou a achar isso irritante porque não podia recusá-los e precisava de privacidade. Elk achava que a maioria das pessoas que ele conhecia eram boas, então ela avisou Elk sobre as pessoas mais no mundo e que também não eram poucas nessa raça de demônios. Elk se sentiu triste ao ouvir essas coisas, mas ela não queria dizer palavras duras, apenas avisá-lo. Mas ele a entendeu e lhe preparou uma tigela de sopa. lhe serviu uma tigela de sopa. Vermeer perguntou por que ele a salvou, e ele revelou que era grato a ela por tê-lo aceitado no exército de demônios. Naquela época, ele pensou que seria rejeitado por ser humano, mas mesmo assim foi aceito. Agora ele se sente bastante solitário, pois todos os seus antigos companheiros se tornaram inimigos. Vermeer lhe perguntou sobre o comandante alado, e ele disse que aquela pessoa e ele eram tão próximos quanto irmãos e que vinham matando monstros juntos há muitos anos. Enquanto conversavam, começou a escurecer, então Elk quis voltar para o quarto. Verme perguntou se ele estava pronto para apontar a espada para sua própria espécie, e ele estava certo de que era isso que tinha de fazer, pois aqueles guerreiros alados não eram mais humanos. Eles eram apenas criaturas que obedeciam às ordens do rei. Portanto, como humano, ele acabaria com tudo para evitar que os humanos levassem todas as outras espécies à extinção. Durante esse tempo, Uga e Ken ainda estavam atraindo monstros para eliminá-los, querendo evitar o aparecimento de muitos monstros durante a reconstrução. No entanto, nesse momento, outro grupo de guerreiros alados chegou. Esses 3 pareciam bastante fortes. Eles viram que Ed parecia ter morrido e suspeitaram que isso se devia à subestimação de uma oponente feminina. Uga correu para atacar e conseguiu passar pelo portador da espada para mirar nas costas dela. Mas ela também tinha uma espada para bloquear, e o mago próximo não hesitou em mirar em seu próprio aliado para atacar Uga, forçando-o a recuar. Além disso, não havia apenas 3, mas muitos outros acima. Uga decidiu ganhar tempo para quem escapar, já que ele não poderia ajudar muito se ficasse agora. Assim, ele tentou usar sua velocidade para voltar e se reportar à liderança. Mas, nesse momento, An e Ista chegaram para dar apoio. An ergueu os escudos para bloquear os ataques, enquanto Ista assassinava todos os que avançavam. Ela queria que o grupo fosse embora porque tinha um plano. O grupo teve que seguir Ista e fugir, e o outro lado decidiu manter uma pessoa atrás para acabar com o resto. Eles perseguiram o grupo até o lado de fora, mas seus reforços consistiam em apenas 2 pessoas, a irmã mais nova Romã 11 do torneio e Azura. Mas Azura era um reforço melhor do que qualquer outro. Ele usava uma máscara por algum motivo desconhecido, mas eles só sabiam que ele estava com muita raiva naquele momento. Tanto o Lorde Demônio anterior quanto o General do Sacrifício tinham que respeitá-lo até certo ponto. Ele usava uma máscara porque não queria que ninguém visse seu rosto furioso. Ele ainda deu a esses humanos a chance de voltar atrás e continuar vivendo com os humanos, mas eles desprezaram a opinião de Azura e acreditaram que a conversa deles sobre humanos e demônios vivendo juntos era um absurdo. Eles se recusavam terminantemente a ouvir Azura e só seguiam seu rei, por isso decidiram atacar Azura. Ele também tinha súditos para proteger, então não se preocupou mais em persuadir. Ele então criou uma massa de raízes de árvores e amarrou todos os soldados aéreos. Eles não esperavam que ele fosse tão forte e pensaram que ele era o líder da raça dos demônios. Mas não, ele era apenas um dos 4 reis celestiais. De acordo com An, Azura podia manipular livremente as árvores no território dos demônios, vivas ou mortas. Se considerado, ele poderia ser o mais fraco entre os 4 reis celestiais. Mas se houvesse árvores no campo de batalha, ele não temeria ninguém. Ele não queria matá-los e ainda lhes deu a chance de se renderem e voltarem, mas eles o recusaram. De repente, uma flecha voou em direção a eles, e Azura teve de bloqueá-la. Uma barragem de flechas foi disparada pelos soldados alados na parede acima. An ergueu escudos para proteger a todos, enquanto Azura tinha árvores para se proteger. Mas as flechas não eram apontadas apenas para eles, mas também para os alados capturados.
Ucas viu que era como Ed antes, também morto pela lança de um aliado. Todos eles aceitaram suas mortes e acreditaram que haviam colhido algo. Embora tivessem despertado e ainda tivessem sofrido uma derrota esmagadora, reconheceram que a raça dos demônios era muito forte. De acordo com o portador da espada, eles não tinham medo da morte e viam isso apenas como uma experiência de aprendizado para a próxima vez, pois poderiam renascer de novo e de novo. E não importava o quão forte fosse a raça dos demônios, eles não conseguiriam resistir a ataques contínuos. Eles então morriam e se transformavam em luzes que voavam para longe. De fato, todos aqueles guerreiros alados haviam sido ressuscitados de volta ao templo divino antes do rei humano. Os comandantes de antes também foram ressuscitados aqui, e Ista entrou sorrateiramente para obter mais informações. O grupo de Azuro estava agora sentado na barreira de An para descansar, e Ista havia feito um relatório para Ista. Pelas informações obtidas, a evolução da capacidade dos humanos de ressuscitar era verdadeira, mas agora eles não deveriam entrar em pânico. Eles então determinaram as prioridades, com Vermeer ainda no topo e Elk no final da lista. Os humanos não estavam em uma posição muito alta em termos de perigo, pois Uga havia lutado com eles e descobriu que não eram tão fortes a ponto de terem que lutar. E mesmo que eles pudessem ressuscitar todos os dias, isso não era um grande problema, pois estavam acostumados a eliminar monstros diariamente. No entanto, se esses guerreiros pudessem se tornar gradualmente mais fortes, isso seria uma ameaça real. Mas Azur não estava muito preocupado porque ele tinha uma maneira de anular essa habilidade de ressurreição porque nenhum ser vivo pode viver sem enfrentar a morte. Portanto, essa ressurreição se deveu a um feitiço, e eles só precisavam eliminar aquele que criou esse feitiço para resolver tudo. Em outras palavras, eles tinham que lidar com o rei dos humanos. Ele já havia enfrentado o herói com a habilidade de ressuscitar e descobriu que o rei do herói era quem estava lançando o feitiço. Portanto, com as informações relatadas por Esther, parecia que esse caso era semelhante. Também era mais ou menos como o contrato que ele fez para os candidatos na competição recente. Mas o contrato que os heróis fizeram com o rei pode ser muitas vezes mais forte do que o dele. É de se perguntar por que o rei humano era tão poderoso, e Azura revelou que o rei também era um tipo de herói desperto, mas não um tipo de combate, e sim um tipo de suporte. Se eles observassem a força de Elk, poderiam entender que o rei não era menos poderoso que Elk. An estava preocupado com a possibilidade de derrotar aquele rei, mas agora eles tinham que tentar, mesmo que parecesse impossível. Azur agora pedia que todos voltassem ao castelo em ruínas para se defenderem do ataque que estava por vir. Depois disso, eles treinariam um exército de elite para sair e recuperar o antigo castelo do Lorde Demônio que havia caído em mãos humanas. A reconstrução do castelo começou então. Quem não gostava muito de guerra e perguntou ao Careca por que as duas raças não podiam competir para decidir seu destino. Então ele perguntou a quem se ele aceitaria ver sua própria espécie morrer só porque perderam uma competição, o que obviamente não era aceitável. Isto agora estava preocupada com sua irmã mais velha porque Asta a havia advertido para não ser imprudente, mas parecia que a advertência havia sido em vão. Uga lhe disse para não se preocupar porque Asta já havia treinado com ela antes, então ela tinha muita experiência em combate. Azur e An foram para o portão fechado de antes. Azur pensou que poderia criar um pequeno portão para enviar itens e mensagens para Vermeer. Ele então conseguiu abrir um pequeno portão e An jogou itens através dele. Embora ele só tivesse aberto um pouco, a força de Azur estava tão esgotada que ele quase perdeu a consciência. Ele só podia esperar que Vermeer recebesse a mensagem. Do outro lado, o pássaro azul que passava pela praia encontrou os itens que Azur havia enviado. Enquanto isso, Verme estava tentando cozinhar algo tão delicioso quanto a comida de Elk. Ela ainda não conseguia fazer isso e, quando Elk quis tentar, ela não deixou porque ainda não estava satisfeita. O pássaro então trouxe lenha e Verme ordenou que a colocasse antes que o fogo se apagasse, então ele também jogou a mensagem de Azura no fogão. Vermeer agora percebia que Elk estava carregando uma responsabilidade muito pesada. No início, ela o achou muito suspeito, mas depois de ouvir a história dele, sua visão de Elk mudou. Ela nunca havia pensado em ter de apontar uma espada para os companheiros como Elk tinha de fazer agora. De repente, o porco cor-de-rosa correu e informou que a bruxa havia descido da montanha, então Vermeer voltou correndo e pediu que ele também informasse Elk. Quando chegou lá, ouviu que a bruxa havia retornado à montanha. Ela se culpou por ter corrido mais devagar do que uma tartaruga rastejante, mas Elk também havia retornado, e o porco pediu desculpas por ter adormecido no caminho para informar Vermeer. Mas o chefe do vilarejo disse que havia contado à bruxa sobre os dois, então ele deveria subir a montanha para encontrá-la, pois a bruxa havia removido a barreira. Ele pediu ao pássaro azul que os guiasse. E agora sabemos que esse pássaro é devido, Lin, vá. Estava brincando. É o Peev. Enquanto subiam a montanha, Peev os advertiu para que não irritassem a bruxa. Vermeer não tinha certeza se a bruxa sabia ou não o caminho de volta para o continente, mas eles não tinham escolha a não ser arriscar. Os três viram então a casa da bruxa, que era estranhamente sombria.
Mas quando eles chamaram à porta, outro pássaro azul saiu. Vermeer pensou que essa era a verdadeira bruxa, mas na verdade a bruxa estava atrás dos três. Peeve chamou sua avó e ela lhe fez cócegas algumas vezes. A bruxa tinha ouvido a história deles, então lhes mostraria o caminho de volta ao continente. Eles precisavam ir para noroeste para voltar ao continente de onde vieram. Vermeer percebeu que havia mais de um continente e se perguntou como a bruxa sabia de onde eles tinham vindo. Mas, deixando isso de lado, a bruxa disse que voltar ao continente seria muito difícil. Eles precisavam de provisões e de um navio resistente para suportar as tempestades no mar. Também precisavam de uma criatura que pudesse determinar a direção, caso perdessem a visibilidade. E a criatura que ela mencionou foi o servo do mar do livro aqui. Quando perdessem a direção, deveriam soltá-lo no mar e ele os ajudaria a saber qual era o caminho. Lembrando-se de que Elk havia capturado essa criatura no outro dia, Vermeer disse a ele para procurá-la novamente. Ele se lembrava de tê-la visto no mar hoje de manhã, então foi verificar. A bruxa havia dito a Vermeer para ficar aqui por uma noite. Vermeer queria saber quem realmente era essa bruxa e se ela também poderia ser do continente deles. A bruxa não quis revelar nada, apenas disse a Vermeer para ter cuidado com Elk, pois ele era uma existência mais perigosa do que ela imaginava. Por enquanto, Elk seria seu aliado, mas por quanto tempo era incerto. Como o caminho de Elk agora estava cheio de escuridão, a esperança havia desaparecido e ele não tinha outro objetivo a não ser exterminar os humanos. No dia seguinte, eles partiram oficialmente para retornar ao continente. Todos os moradores da ilha vieram se despedir deles. A bruxa deu ao barco deles uma caixa mágica para impulsioná-lo, com o entendimento de que, se ela quebrasse, eles teriam que remar com as mãos. Ao partirem, Vermeer se lembrou das palavras da bruxa de que ela não deveria se tornar uma chama que queima aliados, mas sim uma luz que ilumina o caminho escuro de Elks. No entanto, ela acreditava que o resultado da batalha seria determinado apenas por Vermeer. No caminho, Elk aproveitou a oportunidade para pescar alguns peixes, enquanto Vermeer, verificando o navio, descobriu que Peeve também havia se juntado a ele. Ele disse que queria explorar o mundo, mas Vermeer insistiu em devolvê-lo à ilha devido à perigosa jornada que teria pela frente. No entanto, o Peeve trouxe uma carta da bruxa pedindo a Vermeer que o deixasse ir junto, pois ele estava acostumado com o perigo e poderia ajudar Vermeer a manter a calma. A bruxa sugeriu que, se Vermeer se sentisse estressada, ela deveria se deitar na barriga do Peeve, o que seria muito relaxante. Elk também queria que Peeve ficasse, então Verme teve que ceder. Eles logo encontraram um monstro marinho, o que obrigou Vermeer a ativar o dispositivo de propulsão para escapar rapidamente. Quando já estavam bem longe, Vermeer novamente quis devolver a Peeve, mas Elk achou que eles já tinham ido longe demais para voltar e disse que ele mesmo poderia proteger a Peeve. Assim, o grupo continuou sua jornada e, alguns dias depois, entrou em um mar nebuloso. Elk soltou os servos na água, que os puxaram na direção oposta a que estavam indo, ajudando o barco a encontrar o caminho certo para sair do nevoeiro. Pouco tempo depois, o grupo foi pego em uma tempestade e Vermeer teve que lutar para sair de um redemoinho. Um monstro marinho os encontrou novamente, e Elk viu isso como um desafio. Ele se lançou para socá-lo, mas o povo não se intimidou e pegou Elk. Ele precisava escapar, e Vermeer queria usar magia para ajudá-lo. Mas se ela não fornecesse magia suficiente ao dispositivo de propulsão, o barco entraria no redemoinho. Mas se ela não fornecesse magia suficiente para o dispositivo de propulsão, o barco entraria no redemoinho. Elk lhe disse que ele ficaria bem e que fosse em frente. Ela, então, conduziu o barco para fora do redemoinho enquanto Elk era agarrado com força pelo povo e puxado para debaixo d'água. Vermeer não teve escolha a não ser seguir em frente. Na manhã seguinte, a tempestade havia se dissipado e ela podia ver o continente. Quando chegou à terra firme, ficou surpresa ao encontrar Elk já esperando por ela. Elk explicou que, quando o monstro o puxou para baixo, ele conseguiu escapar, nadou até a superfície, ao ver a terra, veio até aqui para esperar por ela. Além disso, ele ainda tinha um objetivo a cumprir, por isso não morreria de uma forma tão tola. Vermeer pediu a Elk que não voltasse a fazer coisas tão estúpidas, e ele concordou. Vermeer queria que ele ajudasse a desfazer as malas, mas Peeve queria que ela descansasse primeiro, então ela cedeu e, em seguida, desfez as malas com Elk e soltou o servo. Os três não tinham ido muito longe quando foram emboscados. Alguns membros do clã dos demônios apareceram para capturá-los. Vermeer percebeu que poderiam ser pessoas da tribo local, então aceitou ser capturada, pois também precisava de um mapa da área. Essas pessoas pareciam decentes, então ninguém quis resistir e eles se deixaram levar. Essas três pessoas os levaram ao seu país, que estava em um estado de pobreza e miséria. Pelo que ouviram, essa era a tribo Aliu, que estava sendo invadida e explorada pela tribo Tutman. Anteriormente, a tribo Tutman tinha apenas 50 pessoas e nenhum líder, mas desde que um rei assumiu o controle, eles ficaram mais fortes e começaram a invadir outros lugares. As pessoas foram amaldiçoadas e não conseguiram resistir.
Eles tinham que capturar pessoas como essa como tributo aos Tutman para evitar que eles torturassem seus compatriotas. A princesa de Liu apareceu e acreditava que capturar pessoas e submeter-se aos tutores era errado, então ordenou que os 3 soldados libertassem o grupo de Vermeer. Mas, nesse momento, os tutores chegaram. A princesa disse ao grupo de Vermeer para se esconder temporariamente. Os 3 viram a cena do rei Tutman torturando a princesa e decidiram que estavam cansados de conquistar outras tribos e que, a partir de agora, só matariam e destruiriam os países que estivessem em seu caminho. Ele deu uma escolha à princesa, ou ela forçava seu povo a lutar contra ele ou ele violaria todos eles. Ela queria recusar porque seu povo não podia mais lutar, mas ele não se importou, forçando a ajuda a intervir. Ele então deu um tapa em um soldado de Tutman, fazendo-o voar, enquanto Vermeer usava magia para fazer com que os soldados de Tutman se afastassem do povo de Aliju. Ela queria que a ajuda lidasse com as coisas livremente enquanto ela protegeria o povo. O rei, então, enviou seus soldados para atacar, mas Elk os derrubou, tentando usar força suficiente para não matar ninguém. Vendo que seus soldados eram inúteis, o rei atacou, infundindo magia em seu punho e dando um soco que criou uma nuvem de fumaça. Ele achou que Elk estava acabado e se aproximou de Vermeer, dizendo que ela era corajosa para desafiá-lo e perguntando de que tribo ou país ela era para que ele pudesse destruí-la. Mas ela lhe disse para derrotar Elk primeiro antes de lutar com ela. Ele achou que ela estava delirando, pois acreditava que já havia lidado com Elk, mas ele é que estava delirando, pois Elk ainda estava atrás dele. Elk disse que aquele soco parecia um arranhão e que nem mesmo uma centena deles o prejudicaria. O rei então deu vários socos furiosos em Elk, mas depois que a fumaça se dissipou, ele ainda estava de pé. Elk decidiu mostrar a ele como era um soco de verdade, com apenas um uppercut, mandou-o voando por uma longa distância. Ele ajustou sua força para manter o rei consciente após esse golpe. Ele queria que o rei retirasse a maldição que havia lançado sobre o povo Aliu e deixasse esse lugar, mas o rei ficou furioso e perdeu o controle. Sua mão ficou grande e ele golpeou Elk, empurrando-o para trás. Seu corpo então inchou e ele jurou destruir Elk. Sua força agora era normalmente grande. Vermeer usou uma técnica para cortar um de seus braços, mas conseguiu regenerá-lo. Elk sabia que esse cara não poderia mais ser salvo, então liberou sua intenção de matar para destruí-lo. Vermeer sentiu a intenção de matar e ficou inquieto. Elk só precisou de um soco para que o braço do rei caísse e não pudesse se regenerar. Vermeer notou que ele estava começando a desmoronar e percebeu que havia trocado sua força vital por poder em pouco tempo, e esse parecia ser seu limite. Ele então se desintegrou e desapareceu. Os soldados de Tutman então se levantaram e Vermeer pensou que eles iriam vingar seu rei, mas, em vez disso, agradeceram aos 2. Parecia que eles também tinham medo do rei, mas não ousavam tocar o sino. De repente, houve uma luz vinda do povo Aliju, então os 2 foram verificar. Pivi informou que as pessoas começaram a brilhar repentinamente e agora tinham se transformado de volta à sua forma original, cidadãos bonitos e gentis, em vez das formas feias que tinham antes. A princesa fez uma reverência para agradecer aos 2 e quis saber seus nomes para registrar nos livros de história de Aliju. Pivi falou em nome deles. Naquela noite, a cidade inteira realizou uma comemoração. Na manhã seguinte, Vermeer trouxe um mapa para ir para o oeste, pois o mapa daqui não se estendia até seu império, então talvez as 2 grandes cidades do oeste tivessem um mapa que levasse ao império. Ela então perguntou onde estava a ajuda, e ele estava se despedindo do povo Aliju, esperando que eles pudessem restaurar seu país. Pouco tempo depois de partir, Vermeer ouviu de um vendedor ambulante que as 2 grandes cidades para onde ela estava indo haviam sido destruídas em uma guerra. Para obter mais detalhes, eles deveriam ir até a pequena cidade próxima para perguntar. Os 3 entraram na cidade para tentar, e ela parecia estar cheia de vendedores ambulantes. Perto dali, havia uma garota cantando nas ruas, e Vermeer achou que ela parecia uma refugiada dessas 2 cidades. Ela então viu uma loja de mapas, que tinha um mapa do Império. O dono da loja, vendo que Vermeer realmente precisava dele, tentou cobrar mais caro. Como ela não tinha dinheiro daquele lugar, pediu ao proprietário que guardasse o mapa e não o vendesse a mais ninguém. Ela então foi trocar dinheiro e até usou os minerais dados pela princesa Liu, mas só conseguiu trocar pela metade da quantia necessária. De repente, houve um concurso de culinária nas proximidades com um prêmio suficiente para comprar o mapa. Assim, Vermeer acreditava nas habilidades culinárias de Elk para ganhar o prêmio em dinheiro, mas estava preocupado se suas habilidades seriam adequadas ao gosto do povo local. No entanto, Vermeer ainda o arrastou para se registrar e notou que esse concurso tinha muitos participantes importantes, todos bem conhecidos no mundo da culinária. Como muitos participantes importantes estavam competindo, Elk mal foi notado. O desafio dessa vez era Hot Pot. Vermeer foi até a cozinha para ajudar Elk. Um dos participantes estava fazendo massa de pizza para um concurso de Hot Pot, enquanto outro, com dentes de pato, chamava a atenção das pessoas enquanto planejava fazer um prato que poucos tinham conseguido fazer.
Mas então todos viram Elk parado e pensaram que ele estava em choque. No entanto, ele estava cortando legumes em uma velocidade incrível, com pedaços grandes voando para dentro da panela. Quando estava quase pronto, Vermeer provou o caldo e exclamou que estava incrivelmente delicioso. Todos ficaram surpresos ao saber que havia um mestre oculto aqui. Vermeer os informou que Elk era o melhor participante da competição culinária para escolher o novo rei demônio. O cara dentuço viu como um forte oponente e ficou mais animado. Enquanto isso, a garota cantora de rua encontrou acidentalmente Peeve, que estava perdido. Ela perguntou para onde ele precisava ir para que ela pudesse levá-lo até lá. Naquele momento, o concurso estava chegando ao fim, aguardando a pontuação dos juízes. Vermeer viu que todos eram formidáveis, por isso ficou um pouco preocupada. Os juízes então deram a pontuação. O prato de um participante estava muito apimentado, mas estava bom. Um fez pizza, que estava fora do tema, mas ainda assim estava saborosa. O prato do jovem dentuço era muito difícil e não foi totalmente bem sucedido, mas ainda assim estava bom. E para o prato de Elk, não havia mais nada a dizer. Excelente, 10 pontos, perfeito, soberbo. Assim, Elk venceu a competição. O jovem dentuço perdeu toda a motivação, mas Elk veio incentivá-lo e deu a Elk seu livro de receitas, dizendo que faria um novo. Vermeer só então notou que o Peeve havia se perdido, mas havia retornado e ficou chocado ao saber que a competição havia terminado. Os três foram então até o dono da loja e compraram um mapa. Eles sabiam mais ou menos a rota, mas o proprietário os aconselhou a não passar pela área com as duas cidades destruídas. A garota cantora de rua disse que aquele lugar era perigoso por causa de um herói sombrio. De acordo com ela, essa pessoa perambulava pela área dos dois países destruídos, e se alguém entrasse lá e o encontrasse, seria difícil voltar. Portanto, o conselho era fazer um desvio. Mas Vermeer apenas agradeceu o aviso, dizendo que estava com pressa e que não poderia fazer um desvio. O proprietário ainda queria aconselhar as duas a não arriscarem suas vidas. Os dois então saíram, chamando Peeve para segui-los. A garota chamou Peeve de volta para dizer algo antes de deixar o grupo ir. Os três logo chegaram às ruínas dos dois países caídos. Ao ver ruínas tão grandes, ficou claro como esse lugar já foi populoso e, com certeza, muitas pessoas perderam suas vidas. De repente, veio uma rajada de vento e Vermeer viu o herói sombrio aparecer. Assim que ela virou a cabeça, ele se aproximou instantaneamente, forçando Elk a afastá-lo com um soco. Ela não entendia como ele podia ser tão rápido e se sentia desconfortável com a aura que ele emitia. Era semelhante à aura que ela sentiu do rei Tutman antes. Ela então levou o Peeve embora primeiro, deixando Elk para lutar. Ele foi abordado pelo outro e sofreu um corte na bochecha. Ele então teve que lutar sozinho, e Vermeer sabia que tinha que voltar logo para apoiar Elk. Ele conseguiu quebrar a espada do outro, mas antes que pudesse se alegrar, a espada se regenerou. Vermeer colocou Peeve em um local seguro e voltou rapidamente para Elk. Ela voltou e atirou uma enorme bola de fogo no herói sombrio, mas ele não se abalou nem um pouco, então Elk deu outro soco por trás para explodi-lo. Mas ele desapareceu logo depois e se aproximou do herói sombrio. Mas ele desapareceu logo em seguida e se aproximou para golpear Elk novamente. Vermeer não entendeu e tentou encontrar uma estratégia enquanto Elk continuava a lutar e a se segurar. Ela suspeitava que essa pessoa estava sendo controlada por alguém, então tentou chamar Elk para fugir, mas ele não estava ouvindo e continuou socando o herói. Peeve apareceu de repente e cantou alguns versos, fazendo com que o herói não ficasse mais tão furioso quanto antes. Elk voltou para Vermeer e pediu desculpas por não ter ouvido o chamado dela antes, pois estava um pouco em pânico. Peeve disse que a canção de antes foi ensinada pela garota que a instruiu a cantá-la caso encontrassem um herói sombrio. Ela perguntou sobre o ferimento de Elk, mas ele se curvou e se recuperou imediatamente. O herói estava indo embora lentamente e Elk suspeitava que havia algo estranho com ele, então disse a Vermeer que o seguisse. Os três seguiram o herói até um templo. Sem saber se havia armadilhas lá dentro, eles permaneceram cautelosos. O herói agora estava sentado em um lugar e disse que a guerra havia causado muitas coisas. No início, ninguém gostava de guerra até que suas famílias, amigos e entes queridos fossem mortos. A partir daí, os dois países começaram a se odiar e uma maldição negra foi usada, transformando os soldados de ambos os lados em monstros horrendos. Os monstros de ambos os países massacraram uns aos outros, o que levou ao fim da guerra. No entanto, os monstros restantes perderam suas mentes, forçando os humanos e os heróis a recorrerem aos poderes das trevas para lutar contra eles. Ele tentou salvar o maior número possível de pessoas, mas agora sucumbiu ao poder das trevas. Seu corpo está começando a se desintegrar. E pede desculpas por ter atacado os dois em um estado semiconsciente. Ele percebe algo em Elk e diz que ele tem uma arma muito boa. Ele joga sua espada para Elk, acreditando que ela o ajudará em algum momento. Ele quer que Elk não siga seus passos e pede para ouvir a música de antes novamente.
Mas a cantora errante chegou e se reuniu com o herói. Ela é a garotinha que ele salvou antes. Naquela ocasião, mesmo tendo perdido a consciência, ele ainda encontrou uma maneira de salvar as pessoas, fazendo com que a garota o respeitasse muito. Elk quer deixar o momento para o casal, então ele chama Peeve e Verme para irem à frente. Os três então vão procurar um lugar para descansar à noite. Peeve convida os dois para uma corrida nessas paredes em ruínas. Verme se recusa, mas Elk se junta a ela, então ela não quer ficar para trás e acaba correndo também. Mesmo assim, ela perde para Elk. Quando olha para trás, Peeve não consegue pular o muro, então ele voa. Verme diz a Peeve para não seguir em frente sem olhar para a estrada, porque logo depois Peeve acaba na boca de um monstro. Nos dias seguintes, o exército humano ataca continuamente o castelo defendido pelo exército de Azur, e Ed ainda está amargurado e constantemente mira Uga, mas perde todas as 6 vezes que ataca. A defesa do exército de demônios é extremamente sólida, portanto, as baixas são quase nulas. Além disso, eles estão acostumados a isso, então todos se sentem extremamente animados para o próximo ataque depois de repelir o exército humano. No entanto, se o exército humano realmente evoluir, a história será diferente. An informa a Azur que sua estratégia de capturar em vez de matar está sendo gradualmente descoberta e que, em breve, poderá não ser mais aplicável. Mas Ista vem anunciar que os níveis de humanos após essas batalhas recentes estão aumentando gradualmente. Mas o mais alto é de apenas 32. Já no lado do exército de demônios, líderes como Uga aumentaram para 52. Portanto, pode-se dizer que a batalha recente não só elevou o nível dos heróis, mas também dos candidatos a Rei Demônio. Azur é então aconselhado a descansar porque ele se esforçou demais nos últimos dias com o feitiço de detecção. An o lembrou várias vezes, mas ele teme em usar esse feitiço todos os dias, enquanto Yua usa o feitiço de detecção mais uma vez. E, felizmente, dessa vez, a localização de Vermeer aparece no mapa, então ele rapidamente pede alguém para trazer o mapa para cá. No lado humano, os comandantes estão agora se reunindo uns com os outros, ou melhor, todos estão gritando para discutir. O cara de cabelo loiro e espada fica entediado e vai embora, mas de repente sente um intruso e voa para procurar. No entanto, este consegue escapar a tempo, então ele acha que pode estar pensando demais. Este percebe que eles se tornaram mais sensíveis e, portanto, ela deve ser mais cuidadosa ao se esconder. Enquanto isso, Azura preparou uma equipe de busca. Eles ainda estão preocupados com Elk, mas Azura acredita que, se Vermeer ainda está com Elk nesse momento, isso mostra que ela confia um pouco em Elk, então eles só podem confiar na decisão e no julgamento de Vermeer. Durante esse período, o grupo de Vermeer encontra um monstro no deserto. Vermeer precisa afugentar o monstro sozinho, em vez de deixar Elk cuidar dele. O grupo decide então acampar em uma rocha para esperar o amanhecer. Desde o último incidente, Vermeer tem se preocupado sempre que Elk luta. Ela teme que Elk perca o controle e se torne uma ameaça à raça dos demônios, como ela se preocupava. Elk também percebe sua inquietação e diz a ela para conversar com ele em particular mais tarde. Elk então prepara uma bebida para ela e lhe dá a espada que ele estava guardando. Essa espada quebrada tem a capacidade de matar um herói, e embora esteja quebrada, é suficiente para tirar a vida de um herói como ele. Por isso, ele a entrega a ela. Caso ele realmente se torne seu inimigo, ela poderá tirar-lhe a vida. Mas Vermeer recusou. Ela admite que estava desconfiada dele desde o início. Mas depois da aventura que tiveram até agora, ela reavaliou Elk e sabe que ele é um aliado confiável, por isso não aceitará. Elk agradeceu a ela, mas ainda queria contar o que aconteceu e pedir que ela ouvisse seu pedido mais uma vez. Anos atrás, quando Elk tinha 8 anos de idade, ele precisou trabalhar muito e recebeu apenas um pedaço de pão para seu irmão mais novo. Seu irmão mais novo, Clis, estava sendo intimidado por 3 nobres, o que obrigou Elk a correr de volta para proteger seu irmão. Mas como esses nobres abusavam de seu poder, passaram a bater em Elk em vez de Clis. Os 2 irmãos não tinham mais paz depois de um incidente em que monstros atacaram sua aldeia e causaram muitas mortes. Ambos tentaram sobreviver, e foi por isso que vieram para esta capital. No entanto, na capital, só havia pessoas assim. Os pobres como eles eram tratados pior do que gado. Ambos foram forçados a viver em uma área de favela que era suja e não tinha comida adequada. Mas para Elk, contanto que seu irmão mais novo estivesse a salvo, ele estava disposto a suportar tudo. O motivo pelo qual Elk estava disposto a levar surras pelo irmão era que, desde pequeno, ele já conseguia fazer aquele truque de super recuperação, o que chocou Vermeer tremendamente. Ela não esperava que Elk despertasse seus poderes de herói tão cedo. O bullying continuou depois, às vezes com a comida sendo jogada nos esgotos, às vezes com a casa sendo destruída ou queimada, às vezes com o salário sendo roubado por esses nobres. Mas os 2 irmãos não deixaram a capital porque, em comparação com os monstros lá fora, aqui ainda era muito melhor.
Ambos permaneceram otimistas, vivendo dia após dia e nutrindo a esperança de que, um dia, quando houvesse menos monstros, eles partiriam em uma aventura para não serem mais oprimidos. Porém, pouco tempo depois, surgiu um grande problema. Clis ficou gravemente desnutrido, a ponto de quase morrer, e Elk não tinha como curá-lo. Elk decidiu carregar Clis nas costas para procurar um médico, pois havia economizado algum dinheiro, mas ninguém estava disposto a ajudar Clis. Alguns se recusaram porque os dois irmãos eram mendigos. Outros achavam que Elk havia roubado dinheiro, pois como alguém das favelas poderia ter dinheiro? Elk, então, tentou incentivar seu irmão a se manter firme e, quando percebeu que Clis havia desmaiado, ficou ainda mais urgente. Ele então correu e implorou a quem pudesse ajudar. Mas as pessoas não só não se importavam, como também rejeitavam a ajuda. Uma garota nobre perguntou sobre a situação e imediatamente saiu correndo. Elk já estava quase perdendo as esperanças quando o pai da garota de antes, que era um nobre de bom coração, apareceu e salvou Clis. Clis foi salvo, e a visão de Elk sobre os nobres mudou um pouco. Muitos anos se passaram, e Clis agora é um noturno renomado e líder do esquadrão noturno. Ele realizou grandes feitos ao matar muitos monstros e caminha na glória e nas boas-vindas de todos os cidadãos. Elk nos conta que a pessoa que salvou Clis era de uma família que há muito tempo apoiava o rei. A filha da pessoa que salvou Clis é Amy. Por alguma razão, Amy sempre vinha brincar com os dois irmãos sem discriminar o fato de eles serem da favela. E, desde que passaram a brincar com ela, o bullying diminuiu significativamente, porque eles achavam que os dois irmãos eram a presença de Amy. Mas o fato de que as pessoas da favela ainda estavam sendo oprimidas continuava a pesar na mente de Clis. Clis percebeu que, se os monstros fossem erradicados, as pessoas prestariam atenção à opressão dos pobres e se levantariam contra ela. Assim, Clis planejou se alistar cedo para matar monstros e salvar pessoas. A partir de então, Clis começou a aprender espadachim dia após dia, faça sol ou faça chuva. Aos 16 anos, Clis começou a se alistar e, depois de apenas 2 anos, foi promovido a líder de esquadrão. O pai de Amy veio procurar Elk e viu que o garoto magricela de antes havia se tornado um guerreiro capaz de lidar facilmente com monstros, e suspeitou que o talento de Clis poderia ter superado o seu. Ele sentiu que Elk também carregava um grande poder dentro de si, mas Elk achava que tinha crescido tanto devido ao trabalho manual. Suas habilidades de espadachim e combate eram basicamente inexistentes, e agora ele percebia que o homem havia sentido poder que ele mesmo não havia reconhecido. Como Clis sempre tinha que sair para matar monstros depois de se alistar, era difícil para os dois irmãos passarem tempo juntos, mas eles ainda tentavam arranjar tempo para fazer refeições juntos, e Elk notou que Clis e Amy pareciam bastante compatíveis. Então ele decidiu bancar o casamenteiro para os dois. Os dois foram ao encontro de Elk e o viram sorrindo. Os três então foram comer juntos, e no final da refeição, Amy havia adormecido. Clis informou a eles que faria uma longa viagem em breve, portanto, demoraria um pouco para voltar. Elk decidiu esperar e fazer o prato favorito de Clis para quando ele voltasse. Meio mês depois que Clis partiu em sua expedição, os monstros apareceram com mais frequência do que o normal. O exército precisou recrutar mais soldados, e Elk e Ed se alistaram e deixaram a capital por um tempo. Durante a primeira missão, o grupo encontrou um monstro excepcionalmente forte, que era justamente um monstro do Novo Mundo. Naquele momento, Elk só ousou pensar em fugir, mas como seus companheiros ainda estavam lá, ele não conseguiu. Elk recuou para lutar e teve de admitir que os ataques do monstro eram incrivelmente fortes. Ele estava determinado a ganhar tempo para que seus companheiros escapassem e continuava a receber golpes. Mas então, inconscientemente, Elk começou a dar socos no monstro. Sem nenhuma habilidade em artes marciais, ele deu um soco aleatório e, por sorte, derrotou o monstro. O comandante do grupo havia morrido, então Ed não teve escolha a não ser deixar os soldados voltarem enquanto ele mesmo pedia reforços, pois também era filho de um lorde. Elk pediu para ir junto para ajudar as pessoas, se pudesse. 3 dias depois, quando Ed retornou à sua cidade natal, descobriu que ela havia sido atacada por monstros. Elk o incentivou a correr para lá e avaliar a situação. Os dois encontraram uma guerreira lutando contra os monstros e foram ajudar. Os 3 conseguiram afastar os monstros, mas a garota ficou chocada com a força extraordinária de Elk. Ele também notou que ela tinha boas habilidades com a espada, e ela revelou que estava segurando a espada sagrada, uma espada extremamente poderosa. Ela se perguntou como Elk conseguia derrotar mais monstros do que ela usando apenas as mãos, apesar de suas habilidades com a espada. Mais tarde, Ed encontrou todos em sua cidade natal e descobriu que essa garota e seus companheiros eram mercenários. Ela se chamava Alicia e havia concordado em ser o soldado de Ed. Eles então reconstruíram a cidade, e Elk sempre era chamado por Alicia para lutar contra os monstros quando eles apareciam. Ed ficava em casa na maior parte do tempo e, por isso, ficou tão fraco em combate. Mas, apesar de esses dias serem agitados, Elk e todos estavam felizes.
Ed era o único que trazia motivação para a equipe, enquanto Alice era a única que sempre salvava seus companheiros nos momentos mais perigosos. Eles eram os melhores companheiros que ele tinha. Mas um dia, Alice teve uma conversa particular com Elk. Ela admitiu que Elk foi a primeira pessoa que ela reconheceu como superior a ela. Ele sempre prestava atenção a todos ao seu redor, enquanto ela se concentrava apenas no inimigo à sua frente. Se Elk não estivesse presente durante todo esse tempo, ela talvez não tivesse mantido todos vivos até agora. Alicia disse que, se todos os monstros fossem eliminados, ela ainda manteria Elk para se aventurar junto, em vez de devolvê-lo para ser um reparador de paredes na capital. 4 anos depois, os monstros não haviam diminuído, mas aumentado. Naquela época, o rei declarou que o Rei Demônio era a fonte dos monstros, então designou Clis para lidar com o Rei Demônio. Vermeer sabia que o Rei Demônio não era a fonte daqueles monstros. 3 semanas após a partida de Clis, a boa notícia de que Clis havia derrotado o Rei Demônio se espalhou por todo o reino. Mas Elk não podia ficar feliz porque tinha voltado correndo para visitar seu irmão, que havia sido gravemente ferido na batalha recente. Ele consolou Amy dizendo que Clis se recuperaria logo. O médico que havia salvado Clis anos atrás era um grande sábio. Ele se desculpou por ter o título de grande sábio, mas não ter podido ajudar Clis na batalha recente. As pessoas estavam se regozijando enquanto seu herói estava gravemente doente. Isso não podia ser evitado porque a paz tinha acabado de chegar. No entanto, Alice notou que, embora o Rei Demônio tivesse morrido, os monstros não tinham diminuído em nada. Sua preocupação foi comprovada quando uma grande horda de monstros se aproximou da capital. Ao ouvir a notícia, as pessoas assustadas foram ao palácio para exigir que o herói lutasse novamente, mesmo sabendo que Klaus estava gravemente ferido. Elk não suportou ver seu irmão ser difamado, então suspeitou que o Rei Demônio poderia ter ressuscitado e decidiu lutar contra o Rei Demônio novamente. Elk voltou ao castelo do Rei Demônio e encontrou Azur lá. Os dois lutaram por um tempo, e Elk perguntou por que Azur estava enviando monstros para atacar humanos. Azur percebeu que ele não era o herói que havia derrotado o Rei Demônio, então explicou a ele que o castelo desse Rei Demônio foi originalmente criado para reduzir o número de monstros que se reproduziam. A destruição desse castelo fez com que mais monstros nascessem. Isso era compreensível porque os humanos haviam sido ensinados desde pequenos que a raça dos demônios era maligna. Azura levou ajuda para os túmulos que ele havia feito para aqueles que haviam caído. Embora odiasse profundamente os humanos, Azura revelou que a raça dos demônios realmente queria reconstruir relações amigáveis com os humanos mais uma vez. Elk então ouviu a história de Azir e soube que os humanos gradualmente esqueceram a coexistência com a raça dos demônios porque os humanos entravam em conflito constantemente, fazendo com que a civilização fosse destruída e reconstruída muitas vezes. Assim, a coexistência foi gradualmente esquecida, fazendo com que os humanos passassem a ver a raça dos demônios como inimigos. A raça dos demônios havia pedido paz muitas vezes, mas sempre fracassava. O Rei Demônio que Cris havia derrotado também era um Rei Demônio que valorizava muito a paz. Elk então quis voltar e contar a vida verdadeira, e Azuro informou que haveria um concurso para escolher um novo Rei Demônio em breve. Quando o novo Rei Demônio ascender, o castelo será reparado e uma barreira será erguida para impedir que os monstros se reproduzam novamente. Mais tarde, Elk contou que, quando saiu, ouviu a voz de Azura ecoando, pensando que ela estava lhe desejando felicidades, mas Vermeer sabia que era o som de Azura se autodestruindo e caindo em sua própria armadilha. Ele então retornou à capital e viu vestígios de uma batalha feroz. Elk estava preocupado com o avanço de seu companheiro, então correu para encontrar todos novamente. Todos ainda estavam vivos, mas feridos, desde braços quebrados até olhos perdidos. Ele perguntou o que havia acontecido e ficou sabendo que eles tiveram que lutar contra os monstros sem recuar porque os nobres confiaram demais em Clis. Assim, quando os problemas surgiram, eles se esconderam na cidade e não se atreveram a sair para lutar. Felizmente, graças a Ed e Alicia, eles conseguiram resistir. Depois da batalha, os dois estavam furiosos com o comandante covarde, por isso, estavam se apresentando para pedir punição para esse comandante. Eles aconselharam Elk a se encontrar com aqueles dois, pois ambos estavam esperando ansiosamente pelo retorno de Elk. Elk então percebeu que esse país não poderia ficar sem Clis. Mais tarde, ele ouviu que as pessoas haviam capturado alguns membros da raça dos demônios, então foi ver e encontrou esses demônios sendo apedrejados sem coração pelas pessoas. Ele se levantou para protegê-los e tentou explicar as palavras de Azir ao povo, mas suas palavras não tiveram peso e não mudaram nada. O pai de Amy veio e sugeriu que Elk não deixasse que a raça dos demônios o enganasse, porque logo depois disso, aqueles 3 membros da raça dos demônios se transformaram em monstros e atacaram as pessoas. O tio acreditava que essa era a verdadeira forma da raça dos demônios, e Elk achava que tinha sido enganado por Azira. Logo em seguida, 3 guerreiros musculosos apareceram, mas Elk correu para baixo e acabou com esses 3 monstros. Ed e Alice ainda estavam a salvo e encontraram Elk novamente.
Ontem, o pai de Amy anunciou o aparecimento dos primeiros guerreiros despertados, graças a esses guerreiros no tempo que se seguiu. Embora os monstros atacassem constantemente, ninguém perdeu a vida. Elka ainda estava preocupado com o que Azur havia dito. Um dia, seus colegas de equipe pegaram Ed comendo em um restaurante para casais, então deixaram que Elka e Alicia fossem juntos, tentando empurrá-los como um casal. Elka era bastante ingênuo, por isso achou que eles tinham percebido que ele estava preocupado e queriam dar a ele uma chance de ficar sozinho com Alicia para conversar. Ele convidou Alicia, que se mostrou bastante tímida, mas depois foi trocar de roupa com entusiasmo. Ele queria que Ed o acompanhasse, mas Ed achava que Elka estava nervoso com os relacionamentos entre homens e mulheres, e por isso, ainda queria deixá-lo ir sozinho com Alicia. De repente, um jovem loiro apareceu e quis pedir a ajuda de Elka. Esse jovem era Zel, e ele revelou que esse poder recém-despertado levaria o país à destruição. Zel lhes contou a verdade: aqueles guerreiros eram prisioneiros do Corredor da Morte. Eles haviam sido submetidos a experimentos e transformados em guerreiros. Em troca, eles perderiam sua humanidade e se tornariam fantoches de seus criadores. A corte estava planejando transformar todas as pessoas, exceto os nobres, nesses guerreiros. Esse plano foi planejado pelo grande sábio e acabou sendo aceito pelo pai de Amy e por toda a corte. Esse plano poderia ser evitado porque o grande sábio precisava que o rei e Clis realizassem um feitiço para transformar todas as pessoas em guerreiros de uma só vez. O rei estava sendo vigiado em um local secreto, então eles só poderiam tirar Clis dessa situação para impedir que o plano acontecesse. Zel tinha ouvido falar da reputação de Elk, que tinha força de mais de 100 homens, derrotou sozinho e de forma independente 50 monstros e voltou em segurança do castelo do Rei Demônio. Mas Ed teve que corrigi-lo, dizendo que, na verdade, ele era mais forte do que 500 pessoas, enfrentou mais de 200 monstros sozinho e voltou do castelo do Rei Demônio sem nenhum arranhão. Zel revelou que Clis havia lhe pedido para encontrar Elk caso algo acontecesse, pois Clis acreditava que Elk era ainda mais forte do que ele. Zel abaixou a cabeça e pediu a Elk que o ajudasse a salvar as pessoas e seu melhor amigo Clis. Alicia tinha ouvido tudo e decidiu dar uma mãozinha. Quando Elk quis fazer isso sozinho, Alicia rejeitou a ideia e o aconselhou a confiar mais em seus companheiros de equipe. Naquela noite, Elk criou um pequeno tumulto para atrair os soldados, facilitando a ação deles. O grupo então encontrou os guerreiros despertados, que foram fáceis demais para Elk lidar com eles. Os outros 3 não eram tão fracos a ponto de perder para esse grupo, por isso passaram facilmente. Ao longo do caminho, Elk contou aos 3 sobre o assunto de Azur, mas todos o aconselharam a não confiar totalmente nele, pois Azur poderia tê-lo inventado por preocupação com o poder de Elk. No entanto, Alicia sugeriu que, depois disso, ela e Elk voltariam lá para confirmar. O grupo então conseguiu entrar na sala onde Clis estava sendo mantido em cativeiro. Eles encontraram Clis, mas também o grande sábio, juntamente com o conselho de anciãos, e acima de tudo, o próprio rei. O rei deu apenas uma ordem, e o grupo de Alicia atrás dele se ajoelhou e quase ergueu as espadas para morrer por ordem do rei. Mas Elk se levantou para impedi-los. Ele não foi manipulado pelo feitiço do rei, então os anciãos queriam que o grande sábio fizesse algo com Elk, mas ele não podia ser ferido por seus guerreiros, então o grande sábio fez Clis sair para lutar. O rei deu uma ordem e Clis se levantou para lutar contra Elk. Elk não conseguiu lutar com seu irmão mais novo, então só conseguiu se esquivar e deixou que Clis o cortasse algumas vezes. Mas, naquele momento, Alicia pegou a espada sagrada e cortou Clis uma vez. Clis ficou ferido, fazendo com que o grande sábio percebesse que aquele era o herói matador. Elk aproveitou a oportunidade para fugir com Clis, mas Alicia foi controlada pelo sábio. Ele roubou a espada sagrada e foi para trás de Elk para esfaqueá-lo uma vez. Elk sentiu uma dor excruciante com esse golpe. Embora tenha atingido apenas seu ombro, ele sentiu como se fosse um ferimento fatal. Elk revidou, mas o sábio se transformou em uma sombra como Neti. Nesse momento, Clis acordou e pegou uma espada, correndo para quebrar a espada sagrada e tirar a vida do grande sábio. O rei estava prestes a dar uma ordem quando Clis atirou uma espada diretamente em sua cabeça, mas ele ainda conseguiu ordenar que Clis tirasse a vida de Elk. Clis se aproximou com uma lâmina de espada quebrada na mão, mas Clis apenas se desculpou por sempre causar problemas para seu irmão mais velho, em seguida, esfaqueou-se no pescoço e morreu. Elk ficou muito irritado e, quando ouviu os anciãos dizerem que Clis era apenas um inútil, Elk ficou furioso. Ele liberou uma aura sombria que fez todos tremerem de medo. Elk agora era como um monstro, mas Alicia foi quem o ajudou a se acalmar. Ela pediu desculpas porque sua espada havia causado sofrimento aos 2 irmãos Elk. Ele realmente queria dizer que a culpa não era dela, mas sucumbiu. Os guerreiros acordados se levantaram para lutar. Em seu sonho, Elk se lembrava de ter esmurrado os nobres para ajudar Clis, e quando os 2 irmãos estavam indo para casa, Elk perguntou a Clis o que ele queria comer, mas Clis já havia desaparecido. Elk voltou para casa e só viu a cena de antes aparecer diante de seus olhos.
Ele se culpava por sempre dizer palavras bonitas, mas nunca ter sido capaz de proteger Clis. Elk acordou depois de um longo período de inconsciência e não sabia onde todos estavam. Ele saiu cambaleando de uma caverna e encontrou 2 caçadores de recompensas. Eles ouviu falar sobre como seus companheiros de equipe haviam lutado até a morte para que ele pudesse escapar. Elk se lembrava vagamente e sabia que havia testemunhado a morte deles enquanto estava semiconsciente. Apesar de ter sido ridicularizado pelos 2 caçadores, ele não pôde argumentar porque era verdade que não podia fazer nada enquanto seus companheiros de equipe lutavam. Qual era a utilidade da força para lutar contra centenas de monstros se ele não podia proteger a pessoa que amava? Mas então ele ouviu um boato de que seus companheiros de equipe ainda estavam presos, esperando o dia da execução pública. Sabendo que ainda tinha uma chance, ele se energizou novamente e partiu imediatamente. No passado, quando Elk foi recrutado por Alicia para a equipe, ela sempre viu Elk como uma pessoa pronta para ajudar seus companheiros de equipe e nunca se mostrou triste. Seu rosto estava sempre sorrindo e trazia energia positiva para todos. A essa altura, Elk havia retornado à capital e estava sendo caçado pelos guerreiros de lá para receber recompensas, mas ele não se importou e rapidamente derrubou todos os que bloqueavam seu caminho de volta. Enquanto corria de volta, ele se lembrou do que tinha acontecido enquanto estava inconsciente, que todos os seus companheiros de equipe tinham escolhido ficar e lutar até o fim para ganhar tempo para ele escapar. Zell pediu ao jovem de manto branco que encontrasse Elk e pedisse desculpas em seu nome por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. O ferimento de Elk havia reaberto, mas ele ainda continuava lutando e, à sua frente, estavam os guerreiros despertos com seu comandante. Elk atacou com confiança o comandante, que era bastante rápido e revidou. Ele permitiu que o comandante atingisse seu ferimento e, em seguida, agarrou sua cabeça para dar um golpe. O homem ainda não estava batido e voltou para continuar lutando. Enquanto lutava, Elk se lembrou de como Alicia havia ficado ao seu lado até o fim, por isso não podia desistir. No final, ele sozinho massacrou todos aqueles guerreiros despertados. Eles foram exterminados e a ajuda continuou. Naquele momento, Alicia estava prestes a ser executada publicamente. O comandante que havia sido desafiado por ela ainda estava amargurado com aquele incidente e estava ansioso para assistir à sua execução. Ele perguntou como ela se sentia sendo amaldiçoada pelas pessoas que um dia salvou, e que logo seus colegas de equipe a seguiriam. Ela queria implorar por seus companheiros de equipe, mas isso não fazia sentido. No entanto, no momento em que estavam prestes a agir, o carrasco se desequilibrou porque sentiu uma grande pressão o sufocando. Era o domínio sombrio e avassalador que o Hulk emitia e que havia se espalhado por todo o caminho até aqui. E, nesse momento, ele também havia chegado aos portões do campo de execução. Todos só podiam se encolher de medo diante de seu domínio. Ele agarrou a cabeça do comandante e perguntou se era ele quem havia prejudicado seus companheiros de equipe. O comandante culpou os cidadãos, enquanto os cidadãos, com medo, o culparam. Elk, enfurecido com essa cena, jogou o comandante para longe e depois resgatou Alicia. Ele queria levá-la para o reino dos demônios para começar uma nova vida com todos. Mas o pai de Amy os encontrou e admitiu que Elk estava de fato além da imaginação deles. Ele havia ganhado ao encontrar esperança, mas também havia perdido ao voltar para cá. Uma cortina de neve apareceu e ele os informou que o feitiço de transformação criado pelo grande sábio havia começado e que Clis havia morrido sem sentido sem conseguir parar esse feitiço. As pessoas começaram a se transformar, e ele explicou que, ao contrário de Elk e Clis, que despertaram naturalmente, esse despertar forçado faria com que os corpos das pessoas não conseguissem se adaptar, levando a mudanças físicas drásticas, mas à perda da razão. A Alicia também começou a mostrar sinais, deixando Elk sem saber o que fazer. Ele não podia protegê-la, mas logo essa cortina de neve cobriria todos os cidadãos do reino e os transformaria em fantoches do rei. Ele aconselhou Elk a ir embora se não quisesse lutar contra seus antigos companheiros. Elk carregou Alicia e correu, tentando encontrar um lugar que a neve não pudesse alcançar, mas ela disse que era tarde demais e que Elk deveria deixá-la para trás e fugir. Elk não queria que isso acontecesse, mas Alicia já havia começado a se transformar. Ela não queria que Elk visse sua feia forma transformada, então pediu a ele que usasse a espada quebrada para acabar com sua vida, mas ele se recusou. Ele só queria que ela vivesse, portanto, mesmo que ela se transformasse e se tornasse sua inimiga, ele aceitaria isso desde que pudesse vê-la viva. Ela temia que Elk não a reconhecesse quando ela se transformasse, mas ele acreditava que, não importava o que acontecesse, ele sempre a reconheceria, então implorou para que ela não desistisse tão facilmente. Alice aceitou o desejo de Elk e pediu que ele sorrisse porque ela adorava o sorriso dele, e, se eles se encontrassem novamente, ela queria que ele sorrisse para ela mais uma vez. Agora, ele pensa que foi realmente egoísta por não ter acabado com a vida de Alice naquela época. O pai de Amy também achava que ele era um tolo por não ter feito o que Alice queria. Mais tarde, ele também encontrou Zell na forma humana. Mas, embora Zell mantivesse sua mente forma, ele havia se imerso no poder e perdido sua antiga natureza bondosa.
Depois disso, ele encontrou Zell novamente na forma humana. Mas, embora Zell mantivesse a mente e a forma, ele foi dominado pelo poder e perdeu sua antiga boa natureza. Vermeer pensou que, se eles pudessem matar o rei, poderiam lidar com os heróis. Mas Elk, é claro, já havia pensado nisso. Ele havia encontrado o grande sábio novamente, que revelou que os despertos precisavam da capacidade de manipulação do rei para controlá-los. Se o rei morresse, aqueles guerreiros sem cérebro ficariam loucos, matando e massacrando tudo. Elk tentou dar um soco no sábio com raiva, mas foi inútil, pois ele se esquivava constantemente. Ele também informou que Clis não estava morto, mas em estado vegetativo porque a espada quebrada naquela ocasião não havia matado Clis completamente. Assim, ele conseguiu salvá-lo e deixou que Clis alimentasse aquelas coisas nojentas lá embaixo. Elk, então, liberou toda a sua força com raiva e um único golpe aéreo destruiu metade do corpo do sábio. Mas ele ainda estava vivo e sabia que Elk ainda era uma grande ameaça. Ele criou um feitiço de teletransporte e o enviou para longe. Foi assim que ele chegou ao mundo dos demônios. Ele ficou muito desapontado por não ter conseguido salvar ninguém. Vermeer não tinha certeza se poderia lutar contra seus antigos companheiros, mas Elk acreditava que ele estava lutando não apenas para exterminar os humanos, mas também para proteger o povo demônio. Quando ele se perdeu aqui, quem foi quem o encontrou e o levou para sua cidade? As pessoas de lá o trataram bem, mesmo sabendo que ele era irmão do herói que matou o rei demônio. Vermeer entendeu o segundo motivo que o ajudou a lutar, então mais uma vez lhe entregou a espada e lhe pediu um favor. Ele disse que, quando ficar com raiva e perder o controle, não será capaz de distinguir entre amigo e inimigo. Portanto, ele quer que Vermeer use a espada sagrada para acabar com ele se ele perder muito o controle e prejudicar o lado demoníaco. Originalmente, ele pretendia dá-la a Azura, pensando que um rei celestial como Azura seria mais confiável, mas agora ele só tem Verme ao seu lado. Ela decidiu se levantar e revelar sua verdadeira identidade como um dos reis celestiais, aceitou a espada quebrada e o aconselhou a não lutar com a mentalidade de morrer, mas a lutar com a mentalidade de sobreviver e superar. Elk então se animou. Agora conhecemos uma garota chamada Harpy. Ela faz parte da equipe de busca enviada por Azura. O grupo de Vermeer embarcou em um trem para voltar rapidamente, e o trem logo chegou e pegou todo o grupo. Durante o trajeto, Elk e Vermeer estavam jogando cartas, enquanto Peeve curiosamente foi até a sala do maquinista. A Peeve encontrou acidentalmente a garota Harpia e eles se cumprimentaram. Pouco tempo depois, quando estavam perto de uma cidade, Vermeer incinerou um monstro bastante forte que estava causando estragos por aqui. Peeve pegou uma pedra que caiu do monstro e continuou em frente. Mais tarde, os três encontraram um homem idoso que era o prefeito. Ele os informou que recentemente havia um monstro aterrorizante e que todos que o enfrentaram falharam. Ele havia contratado alguns guerreiros finais, e amanhã eles viriam para lidar com o monstro. Portanto, se os dois ainda quisessem manter suas vidas, deveriam sair mais cedo. Mas Vermeer disse que ela já havia lidado com o monstro. Ele não acreditou que ela estivesse enganando o velho. Mas os guerreiros que passavam por ali lhe disseram que o monstro estava morto, então a cidade inteira fez uma festa. Enquanto o grupo de Vermeer estava curtindo a festa, Harpy encontrou o caminho até aqui e revelou que, por causa daquele monstro, apenas ela da equipe de busca havia conseguido chegar. Ao ouvir que o lado de Azura ainda estava bem, Vermeer se sentiu um pouco aliviado. Vermeer sabia que agora Harpy só poderia levar ela e Pevi de volta, não Elk, mas com certeza Azura havia previsto isso. Harpy retirou o que Azura enviou e queria que os dois atacassem o Castelo do Sul. Azura havia dito a An para que as pessoas lutassem na defensiva, pois não eram eles que lidariam com o rei. Quem arcaria com essa pesada responsabilidade seria aquele infeliz casal. Os guerreiros despertados voltaram a atacar o exército de demônios e foram repetidamente derrotados. Quem queria que os dois lados se reconciliassem, mas Ed se recusou porque odiava aqueles caras faladores. Mas Ub entrou na batalha e disse que também odiava caras faladores como Ken, mas o que ela odiava mais era o tipo que sempre inventava desculpas para suas falhas e fracos como Ed aqui. Ela mais uma vez cortou as asas de Ed, mas o arqueiro que estava atrás atirou em Ed para que ele pudesse reviver rapidamente. Nesse momento, An não tem certeza sobre o plano de Azira, pois ninguém sabe quando eles encontrarão Vermeer e se Elka ainda a seguirá ou não. Mas Azira antecipou todos os planos de contingência e, em parte, porque ele quer manter esse status quo para reunir mais informações, pois ele sente que há alguém com poder comparável ao de Elk no lado do exército humano, e somente essa pessoa poderia derrotar o general sacrificado desse castelo. Por enquanto, eles precisam esperar por informações do lado de Astais. Ela relata que esse reconhecimento é muito fácil. O castelo está cheio de rotas de fuga sem vigilância. O mercado está cheio de alimentos conservados de longa duração para ela escolher, e os guardas são tão frouxos que é como se não estivessem lá. Entretanto, reunir informações é difícil porque há poucas pessoas com quem ela pode conversar. Em seguida, ela foi dar uma volta em um beco e descobriu que alguém estava vindo, então se escondeu em um canto próximo.
O grupo de Ed estava passando e discutindo a estratégia para o próximo ataque. Mas, depois de um tempo, a mulher com o arco de repente ficou desconfiada e disse a todos que não revelassem casualmente sua estratégia. O homem encapuzado ficou animado e ameaçou incendiar toda a área, forçando uma estatística a fugir rapidamente. Ela se arrastou para longe. Quando ouviu dizer que estava brincando, baixou a guarda, mas então o fogo foi realmente atirado, forçando-a a recuar e cair no local para onde Cleese estava sendo levado para incubar os ovos. Ela caiu sobre essa pilha para não se machucar, mas os soldados vieram procurar, forçando-a a rastejar para um buraco próximo. Ela então desceu para o esgoto e usou os óculos de visão noturna para encontrar uma saída. Ela sentiu um pouco de vento e percebeu que havia uma sala secreta na parede, então a abriu. Em seguida, encontrou uma sala com vários registros guardados lá, então planejou usá-la como esconderijo algum dia. Esther então saiu e foi para o corredor. Os soldados estavam chegando, e ela não conseguia encontrar uma maneira de abrir a porta novamente. Mas, felizmente, esses soldados eram bastante desajeitados, então ela passou facilmente pelos pontos cegos deles e escapou. Ela então ficou presa em um corredor com pessoas vindo de ambos os lados. Ela rapidamente bateu no teto. O pai de Amy passou por ali e notou a permanência, mas não fez nada. Então Stay escapou pela janela e usou garras de ferro para escalar a parede. Onde quer que ela fosse, soldados apareciam, então ela não conseguia entrar em lugar nenhum. E então, quando os soldados do lado de fora estavam prestes a encontrá-la, ela foi forçada a entrar em um quarto vazio. Mas logo depois disso, foi descoberta por Amy. Amy pensou que ela era um garoto e perguntou como ela havia entrado aqui. Stay mentiu que era estrangeira e que havia se perdido aqui. Stay estava prestes a ir embora quando Amy quis que ela ficasse porque estava sempre confinada aqui e só podia falar com seu pai. Logo depois disso, alguém trouxe lanches, então Amy bateu em Asta e recebeu a comida dos soldados. Ela então percebeu que Asta era uma mulher e se perguntou por que Asta tinha vindo para cá. Asta também não entendia por que Amy estava tão despreocupada, como se não soubesse que havia uma guerra acontecendo lá fora. Asta então pediu a Amy uma xícara de café porque ela precisava de café para ativar a telepatia. Asta então ouviu a história e ficou chocada a ponto de cair para trás porque sua irmã era muito imprudente. Mas, de qualquer forma, Asta ainda parecia confiar em Amy porque percebeu que Amy gostava muito de conversar e que ela poderia obter algumas informações de Amy. Asta disse que entraria em contato novamente quando tivesse mais informações e depois desconectou. Vermin encontrou as duas pessoas que restavam na equipe de busca e pediu a elas que informassem Azura e o lembrassem de tomar cuidado com os humanos, pois não é fácil lidar com eles agora. O grupo de Zell está agora atacando o castelo de outro Lorde General Demônio. Embora eles tenham sido atacados de surpresa, esse castelo era originalmente muito bem guardado, portanto, podia lidar facilmente com eventos inesperados, de modo que emboscá-los era ridículo. Seus soldados são todos tropas de elite, portanto, não perderão para os humanos. Mas Zell está confiante de que o exército humano tem uma maneira de lidar com isso. Logo depois disso, chegaram notícias urgentes sobre uma manada de monstros no sul correndo em direção a eles com 30.000 criaturas, e havia até monstros do Novo Mundo. O noroeste também teve monstros aparecendo em número de 50.000, então o general percebeu que esses monstros foram atraídos para cá pelos humanos, mas não exatamente, porque Zell revelou que os humanos haviam encontrado uma maneira de criar ninhos de monstros, e os monstros atacariam lugares com magia forte, como esses castelos com barreiras antiveneno. O general ele não acreditava que os humanos pudessem dominar uma magia de nível tão alto. Anos atrás, quando Cleese foi derrotar o Rei Demônio, Zell fez o possível para segui-lo. Zell encontrou o sumo sacerdote que achava que eles só atrapalhariam o caminho de Cleese se fossem até ele agora. Mas Zell estava pronto para se sacrificar para ajudar Cleese, então o sacerdote mostrou a Zell algo que ele havia acabado de criar. Ele revelou que havia criado um feitiço proibido e então casualmente convocou um monstro. Agora, de volta ao presentes, El teve que admitir que o exército desse castelo era de fato muito forte, ainda não quebrando a formação apesar de lutar contra dezenas de milhares de monstros como esse, mas essa era a oportunidade deles. No entanto, naquele momento, uma barragem de flechas caiu sobre eles, e quem ordenou essa chuva de flechas foi Azura. O exército humano não previu isso, então agora era a chance de o exército de demônios contra-atacar. Esse general declarou que o exército humano deveria se preparar para ser punido junto com os monstros. No entanto, Zell revelou que essa era a intenção deles o tempo todo. Eles deliberadamente atraíram Azura para cá para que o grande sábio pudesse levar tropas para atacar o castelo que o grupo de Azir havia lutado para recuperar e defender por tanto tempo. A ausência dos 4 reis celestiais tornou o castelo mais vulnerável do que nunca. Um a um, os guerreiros de elite desse lugar foram derrotados. O careca só conseguia lançar alguns feitiços de barreira, por isso foi facilmente dominado pelo grande sábio. Quando ele estava pensando que esse ataque era muito fácil, Uga apareceu e lhe fez um corte no rosto. Ele achava que ela não conseguiria vencê-lo sozinha, mas nunca saberia até tentar.
Ele disparava raios continuamente contra Uga, mas ela se esquivava muito bem. Entretanto, quando ela estava prestes a atacar, ele circulou por trás dela e a derrubou com um golpe de palma. Mas ela se recuperou e pegou um de seus braços. Ele admitiu que ela era diferente dos soldados que estavam lá fora, então ele a levaria a sério. Em seguida, desembainhou sua espada para lutar e, embora seu braço tivesse sido cortado, ele conseguiu recuperá-lo. Mas Uga não esperava que ele também pudesse regenerar sua espada e, por isso, perdeu um braço para ele. Ed, que estava lutando com outros na época, soube que Uga estava aqui e correu para encontrá-la. Ela estava exausta e o grande sábio sabia que sua capacidade de cura se devia ao uso da energia armazenada em seu corpo para se regenerar. É claro que a dele era semelhante, mas ele ainda estava cheio de energia enquanto Uga estava exausta. Ed correu para lutar com Uga para que o grande sábio pudesse se concentrar em seu objetivo original de obter a pedra de barreira. Ele já havia entrado e estava prestes a tocar a pedra de barreira quando as raízes da árvore de Azura apareceram de repente. Ele estava aqui o tempo todo esperando que ele viesse. Do lado de Zel, o Azura que estava ali era apenas uma farsa. Todos haviam sido enganados pelo Azura, mas ele conhecia alguém ainda mais astuto e enganador do que ele, que era esse grande sábio. Ele podia usar a magia de teletransporte do Novo Mundo e também foi quem acabou com o Rei Demônio e o general que protegeu esse castelo até o último suspiro. Ele admitiu que Azura estava certa e pensou que aqueles dois eram tolos por pedirem paz mesmo quando estavam prestes a morrer. Azira não se intimidou com ele, pois atacou com raízes de árvores, em seguida, pegou o ritmo de seu teletransporte para agarrar suas pernas. Ele arremessou uma lança, mas o sábio se teletransportou e disparou magia contra ele. Azura a pegou facilmente e a puxou de volta para ele, fazendo-o parecer anormal agora. Ele pensou que, mesmo que Azura o matasse, ele ressuscitaria. Mas não tente ser mais esperto que Azura. Ele sabia muito bem que, se tivesse uma habilidade de ressurreição tão fácil, teria se revelado antes. Além disso, lembre-se, se o que ele disse fosse verdade, quando ele percebesse que era uma armadilha, ele teria encontrado uma maneira de morrer para escapar. Mas não se preocupe, ele não o mataria rapidamente, mas o espancaria até a morte e depois o prenderia para interrogatório. Ele viu que Azura não era a mesma de antes. Ele sabia de uma época gloriosa de Azira, uma época em que 10 reinos humanos e o Império Demônio estavam constantemente em guerra. Havia um homem empunhando uma espada que era o pesadelo de toda a humanidade, que pessoalmente matava 10 heróis. Sim, esse era Azira. É claro que ele não se lembraria dele porque, naquela época, ele era apenas um dos 100.000 soldados mestiços que Azira massacrou sem piedade. Mas ele se lembrava muito bem da imagem de Azura. O medo de Azura havia corroído sua mente naquela época, e ele só podia baixar a cabeça com medo e se fingir de morto, esperando que Azura fosse embora. Muitas pessoas também fingiram morrer, mas depois sucumbiram ao veneno do reino dos demônios. Mas ele teve a sorte de acordar e se adaptar ao veneno, e agora pode viver eternamente. Entretanto, seu objetivo final não é se vingar de Azura, mas criar um novo mundo. Azura sabe que ele pretende exterminar quase todas as espécies, e ele também revela que viveu por mais de 1000 anos e explorou muitas coisas apenas para enfrentar Azura mais uma vez. Ele originalmente sabia que isso era uma armadilha, mas mesmo assim entrou para superar seu medo de Azura e agora acredita que é mais forte do que ele. Azura mudou de ideia e não quer mais capturá-lo e interrogá-lo. Ele vai lidar com ele aqui mesmo. Ele vai lidar com ele aqui mesmo. Voltando à fatídica batalha entre Uga e Ed, Ed sempre foi o derrotado, então hoje ele se sente desconfortável por poder lutar com tanta vantagem contra ela. Mas ela ainda acha que Ed não ficou mais forte. Mesmo que ela tenha se machucado dessa forma, ele ainda não consegue obter muita vantagem sobre ela. Depois de inúmeras derrotas, Ed se tornou viciado e deseja competir com Uga para sempre. Quando ele pronuncia algumas palavras incompreendidas que soam como um flerte, Ed de repente mostra uma atitude altiva e tímida semelhante à de jovens recém-apaixonados, deixando Uga congelada e confusa. De alguma forma, Ed começou a recuperar suas emoções pessoais em vez de seguir cegamente as ordens do rei para exterminar os demônios. Ele mudou sua personalidade e parece ter voltado a ser o que era antes, provando que escapar do feitiço de controle do rei é totalmente possível. Voltando à conversa com o objetivo de extrair informações de uma estada, ela declarou sem rodeios que queria uma audiência com o rei, portanto precisava saber algumas informações sobre ele. Embora tenha sido instruída a não revelar nada relacionado ao rei, Ami ainda prometeu mostrar a localização dele com a condição de que Asta a levasse junto, pois ela estava cansada de ficar confinada em seu quarto dia após dia. Apesar de ser uma velha conhecida dos dois irmãos, Ami não sabia nada sobre o que havia acontecido, incluindo o fato de que os humanos haviam despertado e, em sua maioria, perdido sua humanidade ou sobre a guerra com a raça dos demônios. Como não sabia de nada, Ami sempre se sentia desconfortável. Ela queria muito sair e comer com Chris e Elk, como nos velhos tempos. Ao ver Ami tão triste, Esther ficou comovida e prometeu levá-la ao encontro de Elk mais tarde para comer a deliciosa comida que ele prepara.
Por enquanto, Esther levará Amy para fugir para a cidade abaixo do castelo. Durante a fuga, Amy revelou seu talento, não apenas com suas habilidades físicas supremas e capacidade de saltar sobre paredes, mas também com um poder único. Uma habilidade que somente aqueles que despertaram naturalmente seu poder têm, a capacidade de dispersar vários tipos de poder em uma área ampla por meio de uma tela de neve. Nesse momento, Asta também percebeu que a garota que ele estava conduzindo era certamente uma figura crucial que influenciaria muito o resultado da batalha contra os humanos. De repente, quando sua consciência começou a ficar turva, Amy quis voltar para seu quarto. Ela começou a não entender como tinha chegado até aqui. Ao mesmo tempo, alguém estava se aproximando, então Asta fugiu. Por um acaso bizarro, eles chegaram acidentalmente ao quarto do rei. Imediatamente, ele manipulou Amy e atacou o intruso, mas o pai de Amy chegou e impediu que o rei controlasse sua filha de forma imprudente. Ele também reconheceu Astai como o demônio que havia se infiltrado no castelo e que ele havia sentido antes. Sabendo que era improvável que ele escapasse dessa vez, Asti tentou desesperadamente assassinar o rei, esperando acabar com tudo. Mas com a presença do pai de Amy, Asti teve dificuldade para atingir seu objetivo. Ela foi facilmente subjugada pelos guerreiros despertos, e o pai de Amy a advertiu para não ser tolo o suficiente para matar o rei, porque os humanos despertos, uma vez livres do controle do rei, se tornariam criaturas não diferentes dos monstros, sabendo apenas como matar loucamente. De fato, quando o rei morresse, isso poderia interromper o avanço do país humano, mas criaria outro perigo muito mais terrível. Em resumo, o reino dos demônios está atualmente em um estado de destruição, se não por um motivo, então por outro. Voltando à batalha entre Azur e o grande sábio. Embora ele tenha sido espancado inúmeras vezes, de alguma forma o sábio ainda se recusou a morrer. Para salvar a situação que estava prestes a terminar em uma derrota desastrosa, ele destruiu os talismãs que ligavam o controle do rei sobre os guerreiros despertados imediatamente, permitindo que eles evoluíssem para monstros que herdavam o poder do novo mundo. Se fossem apenas alguns monstros, eles certamente não seriam capazes de fazer nada com Azura, mas todos os guerreiros despertos em evolução eram realmente extremamente difíceis de lidar. Ele temia que, enquanto estivesse segurando o sábio, o exército da raça dos demônios talvez não fosse capaz de resistir. Assim, Azura ordenou que todas as tropas se retirassem primeiro para o castelo para evitar perdas pesadas. Só ele ficaria para trás para lidar com todos os monstros do novo mundo e aquele sábio, mas tinha certeza de que logo chegaria ao seu limite. Depois que o exército de demônios partiu, os monstros também inundaram a área abaixo do castelo. O monstro que quase tirou a vida de Uga foi interceptado por Ed, que entrou em cena para salvá-la. Ed tinha realmente desenvolvido sentimentos por ela depois de inúmeras competições, então ele não queria que Uga perdesse a vida. Enquanto observava os arredores para esperar por uma oportunidade de eliminar Azura, o sábio descobriu que Ed havia desenvolvido sua força mental a ponto de resistir ao feitiço de controle. Ele abriu um sorriso sinistro. Quanto a Ed, a recuperação de suas emoções o impediu de se transformar em um monstro. Ver seus compatriotas sendo explorados e transformados em coisas nojentas fez com que Ed se sentisse amargurado. Sabendo que Azura ainda estava embaixo do castelo, Uga pediu uma carona até sua localização. Ao receber o pedido de ajuda do oponente que admirava, Ed se dispôs a ajudar. No entanto, mais uma vez, o sábio apareceu de repente e atacou. Sabendo muito bem que, mesmo que unissem forças, não teriam chance de derrotá-lo, Ed queria que Uga partisse primeiro. O sábio havia previsto há muito tempo que essa situação com Ed ocorreria hoje, por isso havia preparado especialmente um plano de contingência. Era uma técnica que apagava a força mental. Incapaz de abandonar a pessoa que acabará de salvar sua vida para ser destruída, Uga tentou desesperadamente intervir, mas foi pega por ele. Com a força mental restante, Ed se esforçou para cortar o braço do sábio para salvá-la. Aproveitando a oportunidade, Uga o cortou em 100 pedaços. O problema agora era que Ed estava gradualmente caindo em um estado descontrolado. Enquanto ainda podia, Ed pediu desculpas e torceu para que Uga não morresse e que, certamente, um belo dia Hulk chegaria para acabar com tudo. Em um estado de ser completamente consumido pelo poder, Ed voou para executar a diretriz do manipulador, que era eliminar e derrotar Azura, que ainda estava ocupada com os guerreiros evoluídos fora de controle. Embora não tenha alcançado seu objetivo inicial e até mesmo tenha tido que sacrificar os guerreiros imortais, o sábio se sentiu bastante satisfeito por ter conseguido derrotar Azura, um obstáculo que bloqueava o caminho para o nascimento de seu novo mundo. O único obstáculo restante era Elk, o desperto com o poder de herói mais forte. Embora não conseguisse derrotar Elk, ele tinha inúmeros esquemas secretos, portanto, detê-lo era muito simples. A dor e a insegurança da humanidade estavam há muito tempo na palma de sua mão. Ao ter que eliminar seus antigos companheiros, Elk certamente seria dominado pelas emoções.
Voltando a aventura em direção ao país humano do Quarteto de Circunstâncias, como eles estavam se aproximando cada vez mais da Terra com muitos monstros, a habilidade de reconhecimento de Arpie seria muito útil porque eles teriam que confiar muito em Arpie em um futuro próximo. Ela sempre teve prioridade para descansar e se recuperar. Vermeer planejava ir a uma base militar na parte sul do país humano para reunir mais recursos. Ambos sabiam que, se unissem forças, certamente seriam capazes de lidar com o rei. Mas o problema depois disso seria exterminar todos os guerreiros fora de controle. Uma batalha brutal os aguardava e Vermeer não podia deixar que Elk pensasse que teria de enfrentar tudo sozinho. Assim, Vermeer se ofereceu para lidar com os guerreiros alados e atribuiu a ele a tarefa de eliminar o rei e o sábio. Vermeer fez isso essencialmente para evitar que Elk ficasse emocionalmente abalado ao confrontar seus antigos companheiros. Na manhã seguinte, na base para a qual o grupo de Vermeer estava se dirigindo, eles foram emboscados pelo exército alado. O grupo de Vermeer ainda não sabia de nada quando, de repente, uma garota da equipe de batedores foi ferida e voou para fazer um relatório. O líder desse ataque era o pai de Amy. Ele originalmente veio aqui para encontrar Elk, mas inesperadamente encontrou esse grupo de raça de demônios. Ele ordenou o massacre e não deixou sobreviventes. Vermeer suspeitava que esse avanço certamente tinha como alvo Elk. Os humanos também o temiam e queriam que ele perdesse o controle e fosse empurrado para fora da batalha. Vermeer também estava apreensiva com a possibilidade de Elk enlouquecer, mas ainda assim tentou manter a mente calma para liderá-lo. E quando viu Elk pronto para avançar, ela acreditou que ele ficaria bem. Naquele dia, quando Elk encontrou Ed novamente no castelo do Rei Demônio, ele também encontrou o sábio. Foi por isso que ele demorou tanto. Quanto a ele, agora havia informado ao pai de Amy que estava maravilhado com o poder de Azura porque ele o havia pressionado até esse ponto. Mas Elk também era uma preocupação que precisava de mais atenção, pois seu ressentimento lhe daria um poder muitas vezes maior do que o de Azura. Ele havia aparecido diante de Elk naquela ocasião para arriscar tomar um pouco de seu sangue para impedir uma técnica de rastreamento semelhante à de Azura. Portanto, o pai de Amy sabia a posição para interceptar Elk para o ataque. Logo depois, Elk e Vermeer interceptaram o exército, e Elk deu um passo à frente para enfrentar o tio que havia salvado ele Eclis anos atrás. O tio disse diretamente que veio aqui para fazer Elk perder o controle e tirá-lo da luta. Mas se ele desistisse e voltasse, nada aconteceria. Ele ainda acreditava que, independentemente do que Elk fizesse, não haveria um futuro pacífico para ele com seus companheiros. Ele deveria simplesmente ir para algum lugar e viver em reclusão pelo resto de sua vida. Ninguém o culparia e ele não sofreria mais. Mas Elk estava determinado com seus próprios desejos e, por isso, confrontou seu tio com toda a força que tinha. Seu tio começou a declarar guerra e ordenou que os soldados atacassem. Vermeer também se juntou a ele e queria reduzir a carga sobre Elk. Em seguida, ele a deixou apoiá-la com confiança, e ela foi enfrentar o tio. O tio sabia que, se conseguisse lidar com ela, Elk certamente perderia o controle novamente. Ela quase foi atingida, fazendo o coração de Elk pular uma batida. Mas Vermeer lhe disse para não pensar na derrota dela. Ele sabia muito bem o quanto ela era forte, então deveria se concentrar em seu próprio oponente. Depois de dizer isso, ela continuou a invocar demônios de fogo para apoiar a luta. O tio não sabia quem era Vermeer que poderia facilmente acalmar Elk daquela maneira. De repente, uma flecha passou voando por Vermeer, mas ela percebeu que a flecha estava apontada para Elk e o avisou para tomar cuidado. Ele pegou a flecha, e a pessoa que a atirou certamente deve ser uma figura familiar. Ela sabia que era alguém que Elk conhecia, e o tio também havia ordenado aos guerreiros que a mirassem. Por isso, ela disse a Elk para cuidar de seus negócios enquanto ela cuidava de si mesma. Ela continuou a disparar fogo para afastar os guerreiros, mas seu instinto lhe disse para recuar porque, logo em seguida, o tio interveio na batalha. Ambos lutaram alegando serem os que melhor entendiam Elk. Enquanto isso, Elk havia se aproximado da garota. Ela sacou a espada quebrada e atacou-o, e ele apenas a bloqueou com um sorriso nos lábios, como havia prometido. Sim, ele reconheceu que essa era sua Alicia. O tio havia informado a Vermeer que a aura negra que se derramava constantemente no campo de batalha naquele momento era o desespero e agonia de Elk, a agonia de ter de matar a pessoa que amava com as próprias mãos. Elk havia tirado o chapéu para Alicia e se desculpado por seu egoísmo naquele dia. Ele a libertara acabando com tudo. Elk desembainhou sua espada enquanto Vermeer tentava correr para impedir que Elk agisse, mas o tio não permitiu que isso acontecesse. Ele achava que ela deveria deixar Elk acabar com seu próprio sofrimento, permitindo que ele agisse e depois perdesse o controle. Mas Vermeer se apressou e sacou a verdadeira espada sagrada para fazer um corte no rosto do tio e passar por ele. O tio percebeu que Elk havia entregado a espada para a raça dos demônios, mas agora estava mais calmo. Vermeer se aproximou e começou a esclarecer Elk. Ela queria resgatar a humanidade com Elk, não exterminá-la. Tanto Ed quanto Alicia mostraram sinais de recuperar o senso de identidade em vez de perder o controle e se perder como Zéu.
Ela havia persuadido Elk com sucesso e agora podia lutar confortavelmente sem mais preocupações. Ela acreditava que a bruxa a havia aconselhado a fazer a escolha certa, e acreditava que essa era sua própria escolha, porque se ela ajudasse Eka a exterminar a humanidade, ele nunca mais poderia sorrir. Mas se ela o ajudasse a salvá-los, Elk poderia se animar, e isso também faria com que ela se sentisse mais tranquila em seu coração. O tio achou que as palavras dela não eram realistas porque aqueles guerreiros não tinham salvação. Mas Vermeer argumentou que não havia nenhuma evidência de que eles não pudessem ser curados. Se não funcionou uma vez, tente várias vezes. Mas ele informou aos dois que o castelo havia caído e Azur havia se sacrificado. Enquanto o número de seu exército continuava a se regenerar, o lado dos demônios ainda tinha uma chance de vencer essa guerra. No entanto, Vermeer disse que Azur era forte como pregos, então ele não morreria nem em sonhos. Ela tinha ouvido a notícia da morte de Azur inúmeras vezes, mas todas as vezes ele ainda estava vivo. Se ela não confirmasse com seus próprios olhos, não acreditaria que Azur estava morto. E, de fato, Azura ainda estava vivo naquele momento, então Vermeer achava que Elk não precisava se preocupar com Azura. O tio havia adivinhado a identidade de Vermeer, enquanto Elk havia decidido dar um passo à frente para lutar. Mas ele voltou atrás e foi embora, acreditando que, por mais que tentassem, um dia perceberiam que tudo não tinha sentido. Vermeer se desculpou por ter mudado a determinação de Elk, mas ele não estava triste e estava até feliz porque ela havia reacendido sua esperança de salvar a todos. Na manhã seguinte, Azur acordou e, do lado de Vermeer, eles enviaram alguém para relatar a Azur enquanto ela ia para o castelo que havia sido atacado pelo exército de Zel mais cedo. Azur agora tinha ouvido de Ista que Vermeer estava salvo e voltaria em breve, e os detalhes sobre a destruição da base sulista estavam escritos na carta de Vermeer. Azura ficou muito satisfeita ao ver que Vermeer queria salvar a humanidade. Enquanto isso, o grupo de vermes já havia recebido alguém para buscá-los. Ela perguntou como Azur estava e descobriu que, apesar de estar coberto de ferimentos, ele ainda estava vivo e se recuperando, então ela podia ficar tranquila. Verme e Elk estavam completamente tranquilos, então ambos puderam ir ao castelo do Rei Demônio em segurança. A jornada de Elk ainda está em andamento, mas estará na parte 2 a ser lançada no futuro. Por enquanto, adeus e até a próxima.